Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No universo Marvel com Omnitrix. Capítulo 121, 14 de maio de 2014. Ontem foi emocionante. Primeiro porque Jen. Apenas Jen. Caramba, Jen foi incrível. Em segundo lugar, porque Bruce encontrou eu e ela nos beijando. Isso já era ruim o suficiente. Mas Jen também rasgou minha camisa e me puxou para cima dela enquanto ela se deitava no chão. Não era uma boa aparência. Você sabia que um Bruce furioso é rápido como o inferno? Não um Hulk zangado, mas um Bruce zangado. Ele correu atrás de mim pelos corredores por 3 minutos inteiros, gritando comigo. Isso foi muito estressante. Ontem, Bruce, vamos lá, cara. Gritei enquanto saltava sobre uma mesa na sala de recreação. Minha camisa havia sido arrancada, então eu estava correndo de topless enquanto me esquivava aleatoriamente. Você estava namorando meu primo. Bruce jogou um vaso de planta aleatório, que devia pesar pelo menos 4,5 quilos, na minha cabeça. Eu me abaixei, deixando-o explodir no chão atrás de mim. Cara, você realmente acha que eu a beijei sem permissão? Gritei na última parte porque tive que desviar de um prato repentino que veio em minha direção com o que parecia ser super velocidade. Você estava em cima dela. Bruce pegou algum tipo de escultura de aço de uma mesa. Reservei em direção à porta pela qual havíamos entrado. Ele jogou em mim. Uma mão verde feminina agarrou a escultura no ar antes que eu pudesse ficar com o cérebro. Jen havia entrado na sala. Seu cabelo ainda estava despenteado e sua blusa ainda estava sem blusa, deixando-a apenas com sutiã. Ela parecia divertida e irritada ao mesmo tempo. Estou com raiva? Anusado? Bruce, Jen pegou a escultura nas mãos. Enquanto Bruce e eu observávamos, ela começou a apertar. Acho que deveríamos conversar sobre a imensa pressão. A escultura começou a se comprimir. Foi fascinante. Sério, algum dia procure um vídeo de metal sob uma prensa hidráulica. A estrutura de aço basicamente desistiu sem fazer barulho e começou a dobrar de uma forma quase artística, comprimindo-se lentamente, os dedos deixando pequenos buracos no metal. Eu te amo, Bruce, e adoro que você seja tão protetor comigo. Com algumas reviravoltas, ela transformou a coisa em uma bola e depois jogou-a para trás. Mas eu já namorava pessoas antes mesmo de ganhar os superpoderes. Derrubei um chefe da máfia. Você não tem o direito de ficar bravo com nenhum dos meus encontros. Eu sei, mas Bruce começou a dizer. Bruce, Jen o interrompeu. Então ela gesticulou para mim. Você percebe que ele não é exatamente um bad boy. Ambos olharam para mim. Tentei canalizar o máximo de energia nerd possível e acenei hesitante. Além disso, você não está nem um pouco verde, Jen apontou. Só porque o outro cara continua rindo, Bruce resmungou. Então ele suspirou. Sim, você está certo. Sinto muito, Jen, eu só. Ele parou e caminhou até mim. Fiquei imóvel enquanto ele colocava a mão gentilmente em meu ombro. Suspirei de alívio quando ele não ficou verde e transformou meu ombro em pó. Quer dizer, eu sabia que ele não faria isso, mas ainda assim foi estressante depois que Bruce e Smash Banner me perseguiu pela torre. Desculpe. Ah, droga. Jen e eu piscamos de surpresa. O que aconteceu agora? Perguntei. Bruce olhou para onde eu sabia que uma das câmeras da torre estava escondida. Tony com certeza tem imagens do que aconteceu. Todos nós nos entreolhamos. Jen e eu ainda estávamos sem camisa. Bruce tinha acabado de me perseguir pelos corredores. E Tony era o melhor do mundo em editar imagens para serem tão embaraçosas quanto possível, sem que já existissem coisas embaraçosas reais. Jarvis, X. Eu gritei, correndo para a porta. O Sr. Stark está tentando salvar a filmagem e publicá-la no Facebook. X respondeu pelos alto-falantes. Ele adicionou pop coreano como música de fundo. Acredito que ele também está gargalhando, acrescentou Jarvis prestativo. Tunil. Bruce rugiu, Jen rindo atrás de nós enquanto corríamos para o escritório de Tony. Presente sim, chegamos tarde demais para impedi-lo de postar. Felizmente evitamos que ele adicionasse qualquer coisa além da música, e X e Jarvis apagaram tudo depois. Ainda não sei como diabos Tony conseguiu publicá-lo antes que duas inteligência artificial conseguissem detê-lo, mas acho que ele era muito bom. Pau. Vou usar Jury Rig para ficar ainda mais tarde. Ainda assim, vale a pena. Vale a pena, mesmo por todas as pegadinhas do mundo. De qualquer forma, hoje eu voei em minha forma astrodáctilo para me encontrar com Fitz na base que Tony transformou em nosso novo centro de pesquisa e desenvolvimento. Estávamos trabalhando juntos com Tony e Shuri em um monte de coisas diferentes. Simons também trabalhava lá, mas eu não trabalhava com ela com tanta frequência, já que Jury Rig e Upgrade, minhas atuais formas, gênios, eram mais especializados em tecnologia. Entrei na sala de ideias de Fitz. E sim, esse era o título oficial da sala. Fitz estava mexendo em um holograma que ocupava a maior parte do espaço no centro. Como muitas salas, ela foi configurada para projetar os hologramas interativos que Tony utilizou. Eu também ganhei muita familiaridade com isso. Fitz estava atualmente trabalhando com um carro azul escuro em tamanho real, um dos carros padrão usados pela SHIELD. Você sabe, o malvado SUV preto é usado por todos os governos. Ele estava cavando ao redor do motor com o capô jogado para o lado, de modo que flutuava a cerca de 30 centímetros do chão. Ei, cara, eu disse enquanto ele trabalhava no motor. No que você está trabalhando? Fitz olhou para mim, piscando como uma coruja. Oh, olá, Marimu. Devíamos nos encontrar? Eu sorri. Sim, estávamos. Você está bancando o professor distraído de novo, cara? Ele fez uma careta, embora eu não sentisse nenhum calor real por trás disso. Não, cara. Eu só me distraí com a ciência. Você sabe que é exatamente isso que um distraído, sim, eu sei, ele suspirou, esfregando a ponta do nariz com a mão direita enquanto acenava para o carro holográfico com a esquerda. Estou trabalhando nisso desde que voltamos. Eu estava consertando Lola e comecei a pensar no MDX e no SUV do Fury, e na tecnologia Katon. Olhei para o holograma. Parecia um carro. Eu estava tentando aprender o máximo que podia com os gênios ao meu redor, para poder pelo menos descobrir quando algo estava estranho. Ok. SUV como de Fury.
Sim, pude ver as peças conectadas ao sistema de voo pelo motor. Imagino que também tivesse a torre. Então você quer fazer um carro? Mais ou menos, ele coçou a nuca. Os modelos padrão MDX foram equipados com sistemas de voo baseados nos mesmos da era tecnológica de Lola, mas eles não substituem um verdadeiro veículo de combate. Eu estava pensando no que poderia fazer para mudar isso. Simons e eu tenho trabalhado em um novo tipo de caça-jato e imaginei que este poderia ser um bom protótipo antes de começarmos. Então você está fazendo, eu disse o mais gentilmente que pude. Eu gostei do Fitz. Fitz foi incrivelmente legal na minha opinião, mas ele também seguiu por tangentes que apenas Simons poderia rastrear, então você tinha que trazê-lo de volta à Terra de vez em quando. Um carro em transformação, disse ele, como se essas palavras não fossem impressionantes quando colocadas lado a lado. Aquele que pode mudar para se adequar a uma função diferente sempre que quisermos. Lola não faz isso tecnicamente? Perguntei enquanto abria a porta holográfica do carro para cutucar o console central, levantando a torre que ficava entre o banco do motorista e do passageiro. Ela pode, mas não foi projetada para combates prolongados, explicou Fitz enquanto me observava virar a arma da torre para apontar para uma parede próxima. Eu queria fazer algo que pudesse. Isso seria incrível, para ser honesto, observei. Você quer ajuda? Um pouco, disse Fitz, encolhendo os ombros. Não por enquanto, mas vou precisar dele quando tiver que fazer algumas reformulações. São mais etapas de planejamento. Espero presenteá-lo com Coulson. Quero dizer, o primeiro. Já que tive que me transferir, disse ele. Devagar. Certo. Fitz e Simons deixaram a equipe de Coulson recentemente. O que? Eu não tinha sentimentos muito fortes, além de saber que Fitzsimons parecia bem com isso. Bem, inferno, se for por Coulson, estou desanimado. Eu gosto de Coulson. Mesmo que às vezes eu esqueça que ele tem um primeiro nome. Fitzhugh. Talvez devêssemos redesenhar aquele avião russo também, para compensar o ônibus ter sido jogado pelo interior da Rússia. Sério, cara, metade das coisas no avião acabaram nas árvores. Tenho quase certeza de que a maior parte foi, sabe, você não precisa, ele me interrompeu, levantando um dedo enquanto fechava os olhos. Apenas, por favor, pare. Desculpe. Dói muito. Você quer conversar sobre isso? Não, eu só vou, ele respirou fundo e estremecendo. Eu vou resolver isso. Então vamos redesenhar o avião? Ele assentiu. Quase pude ver aquele grande cérebro ganhando vida. Sim, eu acho. Bem, além das várias comodidades, há atualizações que eu poderia fazer nos motores, no sistema de segurança, talvez adicionar algumas armas. Se usarmos os protótipos que estamos fazendo para a sua nave espacial, isso seria ok? Para o desafiador, eu pensei sobre isso. Embora ainda faltassem algumas semanas para a construção da minha nave espacial, já havíamos começado alguns dos estágios iniciais. Shuri foi uma grande parte disso. Tenho certeza de que foi um grande golpe para o ego de Tony ver que Wakanda havia tornado os sistemas de propulsão para aeronaves mais avançados do que ele pensava décadas antes. Nesse caso, ele foi rapidamente enterrado sob pura curiosidade científica, seguido por melhorias na eficiência do design Wakanda que fizeram os queixos de Shuri e Fitz caírem. De qualquer forma, a questão é que já tínhamos alguns dispositivos prontos para uso. Protótipos de grandes armas, algo que poderia transformar ingredientes básicos em diferentes alimentos, e uma bateria reserva protegida contra EMP, entre nossas tentativas de fazer uma liga de vibranium e outros materiais. Nada baseado em Wakanda, eu disse lentamente enquanto pensava. Mas a tecnologia Shuri Rigid é um jogo justo. Provavelmente é melhor perguntar a Tony e Shuri sobre o resto. É justo, Fitz assentiu tão rápido que sua cabeça ficou confusa e depois parou. Isso deve funcionar, a menos que tenhamos que substituir o avião novamente. É ponte para atravessar mais tarde, brinquei. Ele assentiu novamente, parecendo mais alegre. Então ele pareceu perceber algo. A propósito, tenho que apresentar 2 de nossos novos colegas de trabalho. Ele se moveu em direção à porta. Eu segui com curiosidade. Novos colegas de trabalho? Sim, meu amigo escocês disse alegremente. Eles substituirão Simons e eu no ônibus. Eles são brilhantes. Gênio absoluto. Honestamente, se o Bride não estivesse por perto, não sei onde eles estariam trabalhando, mas estou feliz que eles estejam aqui. Você com certeza tem uma opinião elevada sobre eles. Observei. Tentei pensar nos cientistas da Marvel. Eu deixei em branco qualquer um que não fosse supervilão ou que já fosse conhecido por mim além de Reed Richards ou Sue Storm. Espere, porque eu não procurei esses 2. Eles merecem, disse ele, interrompendo minha cadeia de pensamentos. Eu coloquei um alfinete nele. Aqui, eles montaram um laboratório enquanto estávamos na Rússia. Entramos na sala. Imediatamente me lembrei dos espaços de trabalho de Simons e Fitz. Peças meio de engenharia por toda parte, fórmulas meio biológicas e material orgânico guardado em tubos dentro de geladeiras ao longo da parede traseira. Lá dentro, um homem mais velho de óculos discutia com alguém que escavava uma parte dos fundos. Dr. Kuzuma, você realmente deve ser mais lógico do que isso, disse ele em um tom muito sofisticado. Estamos compartilhando nosso trabalho agora então. Desligue, disse uma voz feminina. Ele gaguejou em choque com um comentário rude. O homem era rechonchudo, vestindo um jaleco sobre um suéter de lã quente e calça caque. Ele tinha cabelos castanhos grossos e quando olhou para nós seus olhos estavam. A merda, era Alfred Molina, que interpretou um personagem dos filmes do Homem-Aranha de Raimi, como vilão. O melhor vilão, diriam alguns, de toda a trilogia. Dr. Otávio. Fitz disse entusiasmado, confirmando minhas suspeitas. Dr. Fitz. Otto se virou para nos encarar completamente, me lançando um olhar curioso antes de sorrir calorosamente. É bom ver você. Quem é esse jovem? Mantive meu rosto o mais neutro que pude quando Fitz se virou para olhar para mim, tentando esconder meu ataque de grito interno. Vamos, pense logicamente, Marimu. Otto geralmente se torna mal. Não significa que ele já tenha feito isso. Na verdade, ele geralmente é um cara legal antes que algo aconteça e mexa com seu cérebro. Majoritariamente. Eu tive que manter a calma. Se eu fosse diamante e o socasse contra uma parede só para impedir algo que poderia não acontecer, todo tipo de coisa ruim aconteceria. Droga, por que esqueci de procurá-lo?
Agora eu tinha que verificar todos os outros vilões do Aranha, só para ter certeza de que Peter, de 12 anos, não teria que lutar contra eles. Ah, e dê uma olhada em Ana Maria Marconi, também conhecida como uma das mais novas melhores garotas do universo Marvel. Aqui é Marimu Shah. Ed Fitz me apresentou com um largo sorriso. Marimu, este é o Dr. Otávio. Sim, já ouvi falar dele, dissemos o Dr. Octavius e eu ao mesmo tempo em que estendávamos a mão para apertar a mão educadamente. Trocamos olhares surpresos e conversamos novamente em uníssono. Você tem? Felizmente eu me acostumei com as pessoas ficando confusas quando as reconheci pelo nome. Bem, claro que sim, você é um dos cientistas mais conhecidos do mundo. Você é uma lenda absoluta. Foi o que eu disse. Fitz parecia quase tonto. Oh, bem, muito obrigado. Não tenho certeza do que dizer, foi muito estranho ver o rosto de Alfred Molina, um que eu tinha visto 1 milhão de vezes quando criança. Dê a mim e ao Fitz um sorriso caloroso, aparentemente honesto com Deus tocado. Homem-Aranha 2 foi um dos meus filmes favoritos. Esse Otto na minha frente me lembrou aquele do começo do filme. Você sabe, antes de ele perder a esposa e os tentáculos do robô começarem a falar com ele. Sim, mais coisas para gerenciar. E suponho que você também fez seu nome. Otto, não tive coragem de pensar nele como Doc Ock Hill, o super-herói ideal. Devo dizer que aquele seu pequeno dispositivo causou um grande rebuliço na comunidade científica, disse ele com um gesto em direção ao Omnitrix. Eu olhei para ele. Oh, certo. Eu não tinha uma identidade secreta. Talvez eu devesse investigar o que exatamente o resto do mundo pensava de Dial em algum momento. Só então, a pessoa na outra sala falou. Aquele é Fitz? É sim. Otto gritou atrás de si. Então ele se inclinou para frente. Escute, ela não se preocupa com sua aparência, mas é um choque se você não estiver preparado para isso. Apenas lembre-se, você viu um estranho, sibilou Fitz. A mulher na outra sala entrou em cena. Eu imediatamente senti uma foda do fundo do meu coração tentando sair da minha garganta. Ela era baixa, usava um jaleco sobre uma regata rosa e jeans rasgados, e um par de chinelos nos pés. Além disso, sua pele era verde. Eu estava acostumado com isso. Ela tinha escamas, garras afiadas nos dedos das mãos e dos pés, uma barbatana no topo da cabeça em vez de cabelo e uma cauda atrás dela. Ela me lançou um olhar como se eu fosse gritar. Eu estava, mas provavelmente não pelas razões que ela pensava. Oi, acenei com um suspiro. Eu sou Marimu. Você? Ela pareceu surpresa com minha reação insuficiente. Oi. Melate Kozuma, também conhecido como Komodo nos quadrinhos. Prazer em conhecê-lo, eu disse sem nenhuma emoção real por trás disso. Na verdade, já nos conhecemos, ela se aproximou para se juntar a nós, os passos me dando tempo para recuperar minha atitude brilhantemente positiva. Eu estava no cemitério. Realmente? Eu perguntei piscando. Então olhei para o Omnitrix. Ou não. O Omnitrix acabou consertando todos no cemitério, o que funcionou muito bem para a maioria, mas e se ela? Não Komodo pareceu perceber para onde estava indo minha linha de pensamento. Na verdade, eu fiz isso comigo mesmo depois. Eu realmente? Inclinei minha cabeça para o lado. Bem, pelo menos você parece legal. Ela pareceu brilhar positivamente com isso. Legal? Otto zombou. Mas irresponsável ponto. Melate fez uma careta. Por favor, eu conhecia os riscos e sabia que ainda conseguiria o que queria. Você se arriscou com mutações desnecessárias depois de 1 ano, ou mais de pesquisa. Otto começou a dizer. Sim, porque mais 1 ano sem pernas versus uma vida com escamas é uma escolha muito difícil. Ela zombou, revirando os olhos. E se? Eu não posso acreditar em você. De repente eles começaram a discutir em alta velocidade, me surpreendendo profundamente. A pesquisa que você fez é promissora, mas não se você correr todos esses riscos. E você, senhor, conecte robôs em seu cérebro. A pesquisa cibernética fez avanços incríveis. Otto argumentou. Ninguém quer braços robóticos. Eles são ainda melhores do que os reais. Por alguma razão estranha, Otto ainda parecia caloroso. Não sei, talvez fosse o pequeno brilho nos olhos dele, mas tive a sensação de que ele gostava de Melate. Houve um carinho na discussão, se isso fazia sentido? Mesmo assim, como Fitz e eu parecíamos espectadores de uma partida de tênis, resolvi adicioná-los à lista. A lista era muito longa neste momento. Além disso, vou precisar investigar Peter Parker novamente, só para ter certeza de que o garoto está bem, começando a me sentir assustador com isso. Capítulo 122. Clint Barton, Gavião Arqueiro. Já fazia um tempo que os Vingadores não se reuniam sozinhos. Nenhum membro da Shield Bridge, nenhum grande grupo de novatos, nenhum bandido. Só eles. Ben, e Sam e Rodney, mas Sam lidera uma das equipes e Rodney provavelmente deveria ter sido um Vingador desde o início, então eles não contaram. Book também teria vindo, mas atualmente estava treinando com Ruben em nome de Natasha e Steve. Clint encostou-se a uma parede no fundo da sala. Eles estavam todos dentro da área de recreação, o mesmo lugar onde ele lutou uma briga de comida, há muito tempo atrás. Steve estava sentado à cabeceira de uma mesa redonda com o logotipo dos Vingadores gravado. Clint não tinha certeza de como o lugar de Steve era o chefe de uma mesa redonda. O objetivo de eles serem redondos não era que não houvesse chefe da mesa, mas era. Começando pela esquerda estavam Natasha, Bruce, Thor, Rodney, Tony, Sam e de volta para Steve. Clint, tem certeza que não quer sentar? Steve perguntou educadamente. Não, estou bem, disse Clint. Gosto de uma boa vista. Barton, sou mais do que apenas um pedaço de bunda novo para se olhar, brincou Tony. Por favor, como se a sua bunda fosse a que eu estaria olhando, Clint riu. Tony piscou. Espere, de quem seria? Clint olhou para Steve. Todos os outros também. Steve tossiu desconfortavelmente e Natasha e Sam sorrindo para ele. Tudo bem, temos trabalho a fazer, pessoal. Certo, chega de falar dos glúteos do capitão, disse Tony, parecendo um pouco ofendido. Capitão América revirou os olhos. Tudo bem, vamos discutir o que tem acontecido nos últimos meses. Todos hesitaram. Clint escondeu um sorriso. Sim, houve muito. Sério, uma quantia estupidamente enorme. Clint tinha muita dificuldade em manter as coisas em perspectiva atualmente. Shield se tornando Bridge, Hydra, Rio, Graveyard, Survivors, Winterguard. É muito difícil ser o cara com arco e flecha. Antigamente, ser eficaz com arco e flecha
flecha em um mundo de armas modernas era tudo de que ele precisava para se sentir especial. Agora ele estava recebendo piadas online sobre ser o Vingador inútil. Comentário muito fácil de fazer atrás de uma tela. Vamos começar com o mais recente, disse Steve finalmente. Hugh, Tony e Thor disseram em uníssono. Sim, conheço sua opinião sobre a guarda invernal, disse Steve com a paciência de um santo. Aquele Crimson Dinamo é um hack, disse Tony. E Chernobog é um psicopata furioso que certa vez criou um lobo especificamente para que ele comece apenas os olhos de viúvos deprimidos, acrescentou Thor. Clint, pessoalmente, teve que conter um suspiro com isso. Thor já era ruim o suficiente com todas as suas afirmações de ser um deus e ter mais de 1000 anos de idade. Houve a luta contra os alienígenas um pouco depois e a formação dos Vingadores, descobrindo pelo capitão sobre a Hydra se infiltrando na SHIELD e um garoto que poderia se transformar em alienígenas. Então, no rio, Clint acabou atirando flechas em monstros demoníacos literais, cavaleiros da Alemanha de 1601 Troll. E agora, eles tinham alguém alegando ser uma bruxa russa trocando de um time que tinha um deus das trevas. Sim, ele estava se sentindo perdido. É difícil se sentir útil como um vingador com todos os alienígenas e superpoderes correndo por aí, pelo menos não sem atualizar seriamente a armadura e o equipamento do Avei. Enquanto ele refletia sobre isso, Steve falava. Então agora sabemos que a Rússia está se preparando para a eventualidade de que eles precisem nos matar. O que significa? Que eu comece a descobrir como hackear a armadura do hack para que eu possa fazê-la bater em si mesma repetidas vezes, disse Tony. Que eu crie um exército de guerreiros e mate o Lorde das Trevas Chernobog enquanto suas terras queimam e seus exércitos gritam de dor, disse Thor. Steve suspirou. Isso significa que devemos coletar o máximo de informações possível e nos preparar, disse Clint, prestativo. Obrigado, Clint, disse Steve. O líder da equipe olhou em volta. Agora tenho esperança de que isso não será necessário, mas não posso ignorar a ideia de que outros governos possam estar a tomar as suas próprias contramedidas. A ideia de que não estamos lidando apenas com a Hydra. Os governos mundiais estão preparando contra-ataques para nós. O que fazemos a respeito? Rodei esfregou os olhos, parecendo estar passando por um momento de crise. Estamos seriamente preocupados com a possibilidade de os nossos próprios governos virem atrás de nós? Tu não és? Natasha disse calmamente. Odeio dizer isso a você, mas governos que matam seu próprio povo acontecem o tempo todo. Rodei abriu a boca para dizer algo, talvez uma refutação. Então sua boca se fechou. Ele soltou um pequeno suspiro triste e fechou os olhos. Não estou duvidando da ideia. Não sou ingênuo. Só estou dizendo que prefiro esperar que enquanto continuarmos no caminho certo, enquanto nos concentrarmos na missão, os espertos verão que não somos algo a temer. Não estamos sob o controle de nenhuma nação, disse Tony. Isso será suficiente para algumas pessoas. Quer dizer, sou tão americano quanto qualquer pessoa que não esteja usando a bandeira. Steve sorriu ao ouvir isso. Mas conheço alguns senadores que não gostam do fato de eu não ter colocado todos os soldados de terno no segundo em que fiz a armadura do Homem de Ferro. Tony falou rápido, como se estivesse tentando passar à frente de alguém. É verdade que adoro a ideia de bons soldados se blindarem. Mas mais ternos no mundo significam mais idiotas que podem pegá-los ou fazer engenharia reversa neles. Você não precisa justificar isso para nós, Tony, disse Rodney na voz de um homem que já ouviu uma discussão várias vezes. No final, vocês estão certos. Precisamos nos preparar para a eventualidade de acabarmos lutando. Quero dizer, como é que os chamamos? Heróis do governo? Heróis patrocinados? Bem, se tudo correr bem, a garota mágica vai ficar por aqui, disse Tony. A propósito, ela é Thor de verdade? Você disse que Wanda não era realmente mágica, certo? Thor franziu a testa pensativamente. Talvez. Eu teria que falar diretamente com ela, mas a filmagem que vi da moça lembra feitiços que uma vez vi minha mãe praticar. Posso tentar entrar em contato com meu pai novamente, talvez ver se isso é realmente mágico ou não. Bem, ótimo, me dá tempo para provar isso por mim mesmo, disse Tony. Pergunte se posso fazer alguns testes em seus poderes, ver o que os faz funcionar. Se você queria fazer isso, não deveria ter começado com uma primeira impressão tão ruim, observou Natasha. Clint sorriu. Então você fez aquela coisa de Harry Potter? Sim, claro que sim, Tony revirou os olhos. Ela é uma bruxa mágica, eu teria que ser louco para não fazer a piada. O que é Harry Potter? Thor perguntou curioso. Os olhos de Tony brilharam, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Steve interrompeu. Contanto que tenhamos algum conhecimento sobre isso, estou feliz. Lembro-me de algumas lendas antigas de quando estava na guerra. Talvez valha a pena investigar, disse ele com alguma inquietação na voz. Também temos de falar sobre a composição das equipas. Penso que devemos estar preparados para grupos mais pequenos. Sam se inclinou para frente, chamando a atenção dos outros. Tenho conversado com Maria sobre isso. Clint escondeu outro sorriso ao ouvir a maneira familiar como disse o nome de Maria Hill. Ambos concordamos que é uma boa ideia criar unidades de equipe menores para lidar com mais ameaças. Não queremos nos espalhar muito, é claro, mas faz sentido cobrir o máximo de terreno possível. Podemos desempenhar diversas funções e todos podemos começar a trabalhar com o pessoal da Bridge para preencher quaisquer lacunas. É realmente uma boa ideia? Rodney perguntou. Quero dizer, estávamos conversando sobre pessoas atirando em nós, deveríamos estar nos separando como um bando de idiotas em um filme de terror? Porque geralmente não termina bem para você e para mim, Sam. Sam riu, mas rapidamente ficou sério novamente. Há muito mais bandidos do que heróis neste momento. Temos qualidade, claro, mas precisamos começar a cobrir mais terreno. Além disso, não podemos começar a nos agrupar só porque estamos com medo. Afinal, nós estamos salvando pessoas. Esse é o verdadeiro objetivo em que devemos nos concentrar. Rodney assentiu lentamente. Então temos que planejar isso. Certifique-se de que podemos contabilizar tudo. Em que tipo de equipe você estava pensando? Dial uma vez me disse. One Riot One Avenger, disse Sam. Disse que ouviu isso em algum lugar. Não estou dizendo que façamos algo assim, já que não estou tão confiante. Mas grupos de 3 a 5 seriam bons. Contanto que eu não me junte a um novato, disse Tony encolhendo os ombros. E X? Ele diz que quer participar dos Vingadores. Steve cruzou os braços pensativamente. Eu pessoalmente não me importo com a ideia. X sempre agiu no nosso melhor interesse. Ele é uma boa pessoa.
Para alguém nascido da mente de um nazista e de um engenheiro alienígena maluco, disse Tony ironicamente. Você não quer no time? Natasha perguntou. Eu quero, Tony suspirou. Mas você sabe que recebemos críticas suficientes por ter Point Blank no time. Thor franziu a testa. Verdadeiramente? Você não percebeu que a religião nórdica tem aumentado desde que você apareceu? Clint perguntou. Eu não fiz isso. Thor franziu a testa, parecendo não saber o que pensar disso. Enquanto isso, Steve recostou-se em sua cadeira. Temos outra coisa. Ontem à noite, em Hell's Kitchen, houve um ataque. Um grupo de assaltantes atacou uma van que transportava armamento Omertec, roubando parte dele e disparando o RPGS no meio da rua, destruindo vários prédios e matando 4 pessoas, ferindo muitos outros, disse Steve seriamente. Que porra é essa? Clint perguntou, sentindo-se chocado. Algum lunático usou RPGS no meio da cidade de Nova York? Sim, disse Steve severamente. Aparentemente, o Bridge está investigando, já que foi relatado que 2 Enhanced expulsaram a gangue. Eles precisam de nossa ajuda? Thor perguntou. Ele tinha uma expressão sombria no rosto. Ainda não, mas eles nos avisarão, disse Steve. Há também a questão da van. A Amertec diz que as armas foram roubadas há semanas e eles não têm ideia de como chegaram a Nova York. Imagina que mesmo depois de ter sido preso, Justin Hammer ainda está causando problemas, disse Tony. Ei, você ainda tem aquele popper que ele te deu? Ele perguntou a Rodey. Rodey revirou os olhos. Sim, isso nunca envelhece. Vamos deixar o Bridge cuidar disso, disse Steve. Mas eu esperava que pudéssemos ficar de olho em Nova York. Sei que temos uma responsabilidade para com o mundo inteiro, mas Nova York é nossa sede. Não podemos deixar pessoas se machucarem aqui. 4 pessoas estão mortas, disse ele. Os olhos estavam duros. Clint se sentiu à altura de Steve. Quero ter certeza de que quem fez isso não escapará impune. Bruce falou de repente. Clint percebeu que ficou quieto o tempo todo. Não é de surpreender, já que Bruce não era do tipo que simplesmente interrompe uma reunião, mas era perceptível. Eu também queria conversar sobre uma coisa. Thor, você disse que talvez tenha que voltar para casa logo? Todos olharam para Thor, que assentiu. Sim. Meu pai vai querer ouvir sobre todas as coisas que aconteceram em Midard. O retorno e o desaparecimento de Ulik são preocupantes, assim como Chernobyl se juntando a uma equipe midardiana. Eu também desejo levar Dial. Tenho conversado com Endal. Ele preocupa-se com as implicações de Sandras. Formas guardiana de Dial? Natasha perguntou. De fato, Thor disse gravemente. Endal está preocupado com isso. E isso me preocupa. Espere, disse Bruce, balançando as mãos a cada. Espera. O que você quer dizer? Não é apenas uma nova forma alienígena? Por que seria um problema? Quero dizer, você não pareceu se importar quando ele conseguiu o DNA de Ulik. Ulik não é um deus. Thor olhou em volta. Tento não dar muita importância a isso. Mas tenho milhares de anos. Tenho o poder de destruir cidades e arrasar continentes. Se tiver tempo suficiente, sua voz pareceu se aprofundar. Clint sentiu seu coração apertar um pouco. Esse tipo de poder não aparece simplesmente. Não pode ser replicado. Asgardianos com a minha força são poucos e distantes entre si, com Sif e os 3 guerreiros estando entre os únicos da minha geração. E ainda assim, este Unitrix fez outro. Devo descobrir se isso causará problemas no futuro. Steve perguntou, como se cada palavra que Thor acabará de dizer não estivesse testando sua visão de mundo como foi para Clint. Você está bem com isso? Claro, Sam recostou-se na cadeira e esfregou o queixo. Precisamos entrar em contato com Asgard de qualquer maneira. Maria tem falado sobre fazer tratados com outros planetas. É melhor começar com aquele com quem temos o melhor relacionamento. Ela quer fazer tratados, disse Bruce pensativo. Bem, esse seria um bom motivo para trazer um embaixador junto. Thor? Tenho certeza que posso acomodar pelo menos uma pessoa. Thor esfregou o queixo. Terei que perguntar ao meu pai primeiro. Se ele discordar, então Dial terá que ser o embaixador da Terra. Essa é uma perspectiva assustadora, Clint murmurou para si mesmo. Acho que cruzaremos aquela ponte quando chegarmos lá, Bruce suspirou. Enquanto isso recebemos a confirmação de que os sobreviventes do cemitério que estão se juntando ao Bridge foram aprovados. Eles começarão a treinar na próxima semana. Alguns estão interessados em se juntar aos Vingadores. Eu vi e Steve sorriu. Estou mais do que disposto a dar-lhes uma oportunidade. Deveríamos pegar alguns arquivos e decidir em grupo? Quando ninguém pareceu se importar com a ideia, Steve sorriu um pouco mais. Ótimo. Mais alguma coisa que devemos cobrir? Clint assistiu em silêncio enquanto o próximo assunto era abordado, pensando consigo mesmo sobre o quão louca sua vida havia se tornado. Capítulo 123. 8 de julho. Jen e eu estávamos namorando agora. Então, como parte dessa nova coisa, ela e eu estávamos no meu quarto. Provavelmente deveríamos estar namorando de novo, algo que eu adoraria fazer. Talvez saindo para um encontro. Mas no fundo éramos nerds. Então, em vez disso, estávamos conversando sobre algo um pouco menos emocionante. Bem, para a maioria das pessoas. Ok, do jeito que as coisas estão, muitos estados estão tentando aprovar projetos de lei atacando super-humanos de uma forma ou de outra. Jen me passou alguns arquivos, que eu abri. Ela foi até as gavetas da minha cozinha e puxou um par de tigelas enquanto eu folheava os papéis. Estou trabalhando com Matt para garantir que as pessoas sejam informadas sobre como lutar contra essas leis. Você sabe, informando a todos sobre seus direitos constitucionais. Como vai isso? Eu perguntei, aceitando uma tigela dela. Para ser honesta, tem sido muita pesquisa, Jen suspirou. Temos a Bridge ajudando, mas estou tentando me manter informado. Não ajuda o fato de eu ter recebido muitos clientes estranhos desde que abrimos o capital. Eu olhei para ela. Estranho como você e eu. Estranho como ofertas de caras querendo comprar mechas do meu cabelo. Jen derramou alguns flocos de Capitão América Patriota em uma tigela. Eu praticamente conseguia sentir o cheiro do açúcar a 1 metro de distância. E esses são os domesticados. Você deveria vendê-lo, eu disse com um sorriso largo, largando os arquivos para pegar o leite da geladeira. Quero dizer, se eles estiverem oferecendo o suficiente, você poderá ganhar muito dinheiro com isso. Você
Você não ficou bravo quando alguém tentou comprar o Unitrix de você? Jen perguntou, observando enquanto eu servia leite para ela. Ele ofereceu 1 milhão por isso. O Unitrix vale mais que sistemas solares, e esse é um preço barato. Uma mecha de seu cabelo deve valer talvez metade disso. Não sei dizer se você está flertando comigo ou me insultando, disse Jen com um sorriso malicioso. Não posso fazer as duas coisas. Ela pegou um cereal embebido em leite de sua tigela e jogou para mim. Ele ricocheteou no meu peito enquanto eu sorria. Então eu fiz uma careta. Mas falando sério, se você quiser, posso rastrear qualquer rastejante, te dar um lugar para dar um soco? Ela sorriu. Não, está tudo bem. Já lidei com esses caras antes. Antes de seus poderes? Sim, ela começou a comer. Sua hesitação atraiu meu olhar. Eu a observei. Ela estava vestindo uma blusa preta e uma calça de couro preta. Sua pele ainda era daquela cor esmeralda com a qual eu estava acostumada. Seu cabelo descia até o meio das costas. Ela comia o cereal com uma agressividade incomum. Impulsivamente decidi forçar. Jen, por que você nunca tenta voltar atrás? Ela parou de comer. Quero dizer, desde que nos conhecemos, você sempre foi insanamente lindo. Ela brincou. Não havia nenhum humor real nisso. Corpulento, continuei. Ela se endireitou, olhando para mim com um olhar neutro. Quero dizer, não é como se você sempre tivesse que lutar, mas você tem. Isso importa? Jen me cortou. Eu gosto de ser assim. Por que eu deveria mudar de volta? Não estou dizendo que você precisa. Então por que tocar no assunto? Seus olhos estavam ficando mais verdes. Talvez este seja o meu verdadeiro eu. Por que não deveria ser assim? Jen, eu só queria. Para quê? Ela olhou para mim. Você está se sentindo um pouco emasculado? Talvez você queira se tranquilizar vendo-me no meu ponto mais fraco. Seus dedos estavam fechados em punhos, os sons dos nós dos dedos estalando soando como tiros. Eu observei seus punhos cerrados. Tentei pensar no que fazer ou dizer. Minha mente estava correndo enquanto eu olhava para ela. Eu sabia que trazer isso à tona iria irritá-la. Nos quadrinhos, quando ela foi presa pela primeira vez na forma de mulher Hulk, sua resposta foi encantadora. Ela adorava ser She-Hulk. E quem poderia culpá-la? Ter superpoderes era. Eu sentia isso todos os dias. Passando de uma forma humana fraca para ser mais forte, mais inteligente ou mais tudo do que qualquer pessoa jamais poderia ser. Mas Jennifer era importante, certo? Isso não era importante para uma pessoa amar todas as partes de si mesmo? Em vez de responder, peguei meu cereal e coloquei uma colher de cereal na boca. Mastiguei, engoli e falei. Quando comecei a falar, senti que recuperei um pouco a compostura. Jen, o que há de errado? Ela olhou para mim. Então ela olhou para suas mãos, ainda cerradas em punhos. Quando ela abriu o punho, meu balcão de mármore agora tinha 2 grandes rachaduras onde ela estava pressionando. Acha que pode pagar para consertar isso? Eu perguntei à toa. Merda, Jen estremeceu. Ela traçou uma rachadura com o dedo indicador direito. Marimu, Jen, eu gosto de você, então vou ser honesto aqui. Deixei meu cereal de lado. Se eu perguntar por que você não tentou se transformar em sua forma humana está fazendo você se sentir assim, essa pode não ser a reação mais saudável. Pelo menos para o bem da minha bancada. Ela olhou para mim sorrindo um pouco agora. Acho que realmente deveria conversar com um terapeuta. Aconselhamento em grupo, lembre-se, eu disse com tristeza. Tenho certeza de que todos nós temos alguns problemas. Eu não quero ser fraca de novo, Jen balançou a cabeça. Tudo é tão fácil agora. Não é apenas a super força, quero dizer. Você está mais confiante, terminei por ela. Você pode enfrentar o mundo agora. E pensando em voltar ao normal novamente, perdendo toda essa confiança, dei a volta no balcão para ficar ao lado dela. Eu me sinto assim toda vez que o Unitrix começa a ficar vermelho. Tentei me sentir confiante sobre o que estava fazendo enquanto lentamente estendi a mão para ficar atrás dela. Apertei as mãos dela nas minhas. Ela apertou suavemente meus dedos. Não é perfeito, mas tenho a sensação de que você pode finalmente fazer tudo o que sempre quis e saber que a qualquer momento tudo pode desaparecer. O cabelo dela estava nos meus olhos. Inclinei-me para olhar seu rosto. Ela parecia pensativa, o que me fez sentir que talvez eu estivesse dizendo a coisa certa. Mas eu gosto de ser eu hoje em dia. Ser humano é realmente muito bom. Quero dizer, você parece gostar bastante de mim. Ela sorriu. Eu só gosto de você pelo seu dinheiro e relógio mágico. E eu só estou namorando você por causa do seu diploma de direito, assumi o risco e tentei abraçá-la. Ela era mais quente do que os humanos normais. Eu não me importei com isso. Quer dizer, sou um vigilante perigoso. Quem sabe quando preciso de um bom advogado para me representar? Ela riu. Perigoso, hein? Talvez eu devesse adiar a ideia de deixar meu pai conhecer você. Ele é um policial, afinal. Ela se virou em meus braços e sorriu para mim. Seu sorriso desapareceu um pouco, sua testa caindo para encontrar a minha enquanto seus olhos se fechavam. Eu não quero voltar atrás. Ainda não. Tudo bem, ficamos parados por mais um momento. Não sou muito bom nessas coisas, mas quero que você saiba que gosto muito de você do jeito que você é. Não quero que pense o contrário. Seu molenga gigantesco, ela riu. Sabe, deveríamos estar saboreando cereais. Se você não quer abraçar, você sabe que pode me dizer. Não, estou bem. Essa foi uma ótima maneira de começar amanhã. Saí do meu quarto com ela um pouco depois. Vou esperar pelo meu pai, ele deve chegar logo. Ele provavelmente me viu no noticiário algumas vezes, disse Jen enquanto caminhávamos pelos corredores. Fiquei orgulhoso de dizer que não parava de rir do fato de ela estar segurando minha mão totalmente internamente. É verdade que foi um pouco estranho, já que ela era 30 centímetros mais alta que eu, mas ainda assim era boa. Bruce também vai? Perguntei. Claro, já faz um tempo desde que ele o viu, ela franziu a testa. Meu pai meio que ameaçou chutar a bunda do pai dele, enquanto segurava com uma chave de braço. Conhecendo o pai de Bruce, pensei em David, não Brian. Brian Banner. Ele não era o pior pai dos quadrinhos, mas ele ainda era um monstro. Eu realmente deveria dar uma festa para o seu pai, eu disse com um sorriso lento, satisfação me enchendo ao pensar naquele valentão de vontade fraca sendo preso com o braço. Se você fizer isso, convide Sammy e Lauren, disse Jen. Eles eram fofos. Vou deixar ele saber que você pensa assim mais tarde, brinquei. Você está vendo ele hoje?
Sim, estou contratando alguns dos meus antigos colegas de construção para um trabalho, expliquei, nós dois virando uma esquina para chegar a um cruzamento. Um lado levaria ao hangar, enquanto o outro seguiria para a sala de recreação. Quero dizer, primeiro eu tenho que verificar se não estou pisando em nenhum pé legal. Você sabe, as licenças da escritura, toda aquela lei chata. O advogado de quem eu tinha acabado de começar a me aproximar me deu uma olhada. Quero dizer, coisas jurídicas extremamente emocionantes. Boa defesa, disse ela com um sorriso malicioso. Você precisa de ajuda? Tony está tecnicamente comprando isso em meu nome, mesmo que meus nomes estejam na papelada, então ele tem um monte de pessoal cuidando da papelada. Então Pepper e eu vamos ao local, descobrir o que precisamos para faça primeiro. Deve ser divertido. Ela sentiu. Tudo bem. Apenas não acabe lutando contra outro monstro sem mim, ok? O que diz sobre nossas vidas o fato de eu realmente poder ver isso acontecendo? Eu perguntei retoricamente. Jen riu, inclinando-se para me dar um beijo na bochecha. Isso significa que você ainda está são. Me ligue quando terminar, ok? Eu balancei a cabeça, um sorriso estúpido no meu rosto. Como eu disse, muito bom dia. Um tempo depois, eu estava em um carro passando por Nova York. Como estávamos na cidade de Nova York e estávamos presos no trânsito, o que deu ao meu companheiro de viagem bastante tempo para me fornecer todos os detalhes da papelada que eu precisava assinar. Todo detalhe. Ok, então dê uma olhada nisso. Pepper me mostrou outro pedaço de papel. Esta é uma licença para construção. Bem, é mais complexo do que isso, mas acho que você não quer entrar muito nisso. Pisquei, sentindo-me um pouco ofendido. Quero dizer, não me importo de ler. Pepper me lançou um olhar estranho. Sério? Não estou tentando insultar sua inteligência, mas há muitas partes técnicas nesses documentos. Se você está preocupado em ser enganado. Bem, na verdade não. Quero dizer, eu confio em você. Além disso, X é incrível em ler papelada se eu precisar dele também. E eu tenho Matt, Fogg e Jen se precisar de ajuda jurídica. Pepper sorriu com isso. Bem, pelo menos você sabe como usar o que tem. Ela se inclinou em direção ao motorista. Com licença? Quanto falta para chegarmos lá? Deve levar cerca de 15 minutos, senhora, disse o homem indefinido. Ela sentiu com satisfação. Ok. Tempo de sobra para nos conhecermos, eu disse a Pepper. Quero dizer, desde que fiz sua armadura de resgate, não interagimos muito. Pepper olhou para mim, a ruiva magra parecendo um pouco surpresa. Isso é verdade, suponho. Mas nunca temos uma razão para ir além dos negócios. Ela tinha razão. Pepper e eu não éramos exatamente o tipo de pessoa que compartilhava interesses. Ela sempre me pareceu extremamente voltada para os negócios. É verdade que ela às vezes tinha uma atitude sarcástica, mas não fomos exatamente capazes de ressoar um com o outro. Quero dizer, podemos muito bem tentar? Perguntei. Tipo, que tipo de coisas você gosta? Eu sou um nerd gigante, pessoalmente. Eu gosto de arte, ela disse hesitante. E um pouco de música, ela parecia muito insegura, girando levemente os dedos. Sou alérgico a morangos. Desculpe, estou deixando você desconfortável? Eu tive que perguntar, porque senti que ela estava se sentindo estranha agora. Não, eu só estou preocupada com algumas coisas, disse ela lentamente. Quero dizer, Tony deveria ter vindo, mas ele disse algo sobre embebedar um urso? E não tenho certeza se ele está falando sério sobre isso. Pensei e me caiu e decidi não contar nada a Pepper. E também estive investigando algumas das leis sobre justiça vigilante em Nova York, disse ela rapidamente, tentando ver quais regras existem contra isso. Ultimamente algumas pessoas têm acusado você, Tony, Jen, qualquer um dos Vingadores que tem impedido o crime nas ruas, de infringir a lei. Desde que estive com vocês algumas vezes, posso ser cúmplice e preciso descobrir o que isso significa. A última coisa foi dita em tom quase de pânico. Até agora parece que são apenas alguns vizinhos, especialmente desde que o Rio aumentou a reputação das comunidades sobre-humanas. Mas muitas pessoas têm se tornado cada vez mais anti-aprimoradas. A aplicação da lei é... Espere, eu fiz uma careta. Você acha que eu posso ser preso? Bride não. Qualquer acordo feito pela Bride não cobre atividades fora das operações oficiais. Pepper me interrompeu. Eu pensei sobre isso. Pessoas tentando me prender por deter assaltantes e ladrões em Nova York. Houve um momento no filme Cavaleiro das Trevas em que Batman acaba conhecendo alguns vigilantes que imitaram seu estilo. Ele os prendeu e um deles perguntou qual era a diferença entre Batman e ele. Eu estava meio que no mesmo barco. Por que eu deveria ter permissão para lutar contra o crime sem um distintivo, enquanto outros não poderiam? Eu tinha a vantagem do Omnitrix, mas as pessoas não se importavam com isso. No final, foi uma pequena coisa pela qual muitas pessoas me odiariam. Pensando bem, eu realmente não tinha feito nenhum tipo de conta real nas redes sociais quando entrei neste universo. Talvez eu devesse investigar isso, ver se isso poderia me ajudar a descobrir por que as pessoas me odiaram esta semana. Pepper ainda estava falando, cobrindo as inúmeras coisas que poderiam afetar um vigilante. Suspirei. Senhora Potts, não acho que teremos que nos preocupar com tudo isso. Ela parou no meio da frase, me dando um olhar irritado. Marimu, só estou tentando manter todos nós fora da prisão. Nós ficaremos bem, eu disse com um sorriso. Eu não estou tentando ser. Qual é a palavra? Indiferente? Gesundate. O olhar que ela me deu foi positivamente mordaz. Mas sim isso. Só estou dizendo que não consigo pensar em nada pelo qual pessoas legítimas possam ir atrás de nós. Não temos espancado ninguém que não mereça. Sempre fiz questão de reparar qualquer dano eu fiz. E ninguém inocente foi ferido. De agora em diante, faremos as coisas honestamente, mas devemos ficar bem. Obrigada, ela disse sarcasticamente. Mas vou continuar me preparando para o dia em que esperanças e sonhos não serão suficientes para nos proteger de um processo judicial. O tráfego melhorou então, permitindo que o motorista seguisse em frente. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Sinto que você está preocupado com outra coisa. Pepper ficou quieta por mais um momento. Finalmente ela suspirou e olhou para mim, encontrando meus olhos. Tenho pensado em patrulhar também. Eminência, ajudar as pessoas. Não muito, mas isso não vai me deixar em paz. Cara, isso é incrível. Eu disse animadamente. Não, se eu não puder fazer isso legalmente, ela bufou. Talvez eu tenha que me juntar ao Bride de alguma forma, ou aos Vingadores, eu gritei. Mas não tenho certeza se quero fazer isso. Não apenas sair por aí atirando e serem assaltantes. Parece um motivo tão mesquinho.
Ainda quero ajudar as pessoas. Ver você e Tony fazendo isso me fez perceber o quanto é bom eu posso fazer isso. Quer dizer, já vi nossas instituições de caridade e arrecadação de fundos fazerem muita assistência em grande escala. E isso é ótimo. Mas também a ajuda que posso dar em pequena escala. Manter as pessoas seguras pessoalmente. Então faça isso, eu disse, mantendo meus olhos nos dela. Não é mesquinho encontrar algum nicho no Bridge ou nos Vingadores para que você possa ajudar com pequenos crimes. Ficar ofendido ou algo assim se você se juntar apenas para poder combater legalmente o crime em Nova York. Eu mantive o fato de que eu realmente não conhecia as regras legais para o que eu poderia ou não fazer como um Vingador para mim mesmo. Se eu conhecesse Pepper, ela iria estudar muito com eles de qualquer maneira. Ela parecia pensativa, pelo menos. Resolvi esclarecer melhor as coisas. Aqui está a única coisa que preciso explicar. Ela se virou para olhar para mim. Ajudar as pessoas é incrível. Mas também pode ser uma droga. Você acabará vendo coisas que vão mudar você. Conhecer monstros. Não é do tipo divertido. Pessoas que estão dispostas a fazer coisas horríveis. Pepper não falou, mas também não parou de me observar. Quando eu estava patrulhando pela primeira vez, acabei me deparando com algumas coisas que não queria. Uma delas foi, quero dizer, muitas vezes os assaltantes preferem não brigar. Eles só querem o dinheiro, então eles correm. Geralmente, quando eu parava caras assim, era uma reflexão tardia. O mesmo acontece com assaltos a lojas. Mas houve 2 vezes em que alguém estava planejando. Eu engasguei com minhas palavras. Engolido. Marimu, se você não quiser, Pepper começou a dizer. Não, isso é importante e engoli novamente. Uma vez encontrei alguns garotos de fraternidade homofóbicos tentando mexer com 2 gays. Cheguei lá um pouco depois do início da briga. Consegui protegê-los. Na segunda vez, engoli novamente. Depois de respirar fundo, forcei. Estava na forma de besta. Eu estava passando correndo por um dos grandes motéis. E ouvi uma mulher gritando. As paredes deviam ser a prova de som ou algo assim, porque acho que fui o único que a ouviu. Quando entrei no quarto quando entrei. Mais tarde, ela disse que eles estavam nisso há horas. Eu me perdi. Os 3 homens acabaram no hospital. A mulher que eu salvo está bem agora. Ela lidou com isso melhor do que eu. Eu realmente nunca contei a ninguém sobre isso. Eu disse o último rapidamente. Mas se você entrar nisso, Rio e seus monstros são o menor dos problemas que você enfrentará. Pessoas normais fazendo coisas horríveis umas com as outras. Esses são os que ficaram comigo. Tony não lhe contou sobre isso, mas passei por algumas coisas ao longo dos anos, disse Pepper. Enquanto ela falava, seus olhos se estreitaram e seu rosto ficou firme. Não estou dizendo que vi algo tão ruim quanto o que você viu ou teve que fazer, mas desde que Tony vestiu o terno pela primeira vez, estive lá com ele. Parece que seria apenas o próximo etapa. O carro parou. Senhora, senhor, chegamos, disse o motorista. Obrigado, James, Pepper disse educadamente. Alguém foi até o carro e abriu a porta do lado dela. Eu rapidamente abri o meu antes que alguém pudesse fazer isso por mim. Não estava com vontade de ser mimado hoje. Sam estava conversando com Happy quando Pepper e eu chegamos. Eles estavam no meu antigo pátio. Bem, na verdade era apenas um terreno baldio, mas eu o chamava de meu pátio quando morava lá. No segundo em que subimos, Happy e Sam olharam para nós. Ei, garoto, Sam sorriu. Ele estava vestindo seu uniforme, uma jaqueta jeans velha e surrada com as mangas rasgadas sobre uma camisa branca. Você não me disse que conhecia Happy Hogan. Espere, você conhece Happy? Nem tentei esconder minha surpresa por Sam conhecer Happy. O guarda-costas motorista, testa da segurança, parecia um pouco tímido. Sim, ele costumava boxear anos atrás. Sam disse com um largo sorriso para Happy. Sim, até aperfeiçoar a derrota, disse Happy sarcasticamente. Ainda assim, ele parecia bastante satisfeito. Aqueles foram bons dias. Na verdade, estou surpreso que alguém se lembre de mim. Bem, você não era exatamente ali ou Foreman, Sam encolheu os ombros. Mas caramba, você realmente poderia levar um golpe e devolver. Sam deu um soco brincalhão em Happy, que o acertou no ombro com um sorriso. Pepper estava sorrindo enquanto balançava a cabeça. Você nunca fala sobre aqueles dias, Happy. Eles nunca aparecem. Happy deu de ombros e olhou em volta. De qualquer forma, Sam e eu temos alguns caras perambulando por aí. Foi aqui que a Hydra jogou a granada em você, certo? Sam e Pepper me olharam surpresos enquanto eu balançava a cabeça. Sim, bem aqui, caminhei até minha antiga casa, os outros me seguiram. Os restos destruídos da minha porta e da parede presa a ela me fizeram sorrir. Sam suspirou. Garoto, se eu soubesse que você estava vivendo assim. Eu tinha um Unitrix, Sam estava bem. Você deveria ter me contado. Decidi ignorá-lo. Em vez disso, olhei para o armazém que um dia foi minha casa. O que você está pensando? Podemos salvá-lo? Ah, claro, Sam encolheu os ombros. Os caras estão olhando para isso. Johnny, o nome de um arquiteto com quem trabalhamos algumas vezes, diz que ainda é um prédio bastante sólido. Com algumas reformas, provavelmente poderemos fazer algo com ele. Especialmente com o novo equipamento que você nos deu. Os carregadores de energia estão aqui? Eu perguntei com um sorriso. Eles são chamados de exolevantadores, disse Pepper com um suspiro. Sam, Happy e eu olhamos para ela. Quero dizer, eu sei disso, mas, comecei a dizer, é um carregador de energia. Sam terminou. Sério, os caras já estão chamando isso de Ripley. Você nunca viu alienígenas? Feliz perguntou. Claro que sim, Pepper zombou. Mas não podemos chamá-lo de carregador de energia porque a 20TH Century Fox nos processaria até o esquecimento. Ou tentaria, pelo menos. Justo. Sam bateu em seu pulso. Ei, alguma chance de você começar limpando? Eu meio que quero ver sua antiga casa. Claro, cheguei ao Unitrix e folheei um pouco o menu. Quero dizer, você não precisa usar isso, disse Happy enquanto eu analisava minhas opções. Podemos trazer um dos. Empurrei o dial para baixo. Em um flash de luz, minha pele ficou vermelha e grossa o suficiente para rebater as balas. Meus olhos se dividiram em 4 e 2 braços surgiram dos meus oblíquos. Só assim, eu era 4 braços novamente. 4 braços. Claro, pode ser básico escolher meu alienígena com super força para isso, mas ele ainda era incrível e muito útil para isso. Gostaria de ter feito isso naquela época, disse a mim mesmo enquanto dava um passo à frente e pegava um pedaço que já havia sido minha parede.
Com um pequeno movimento mandei-o voando para o lado. Ao fazer isso, uma série de passos pesados que não eram meus surgiram do outro lado do prédio. Logo, o robô amarelo veio se juntar a nós. Na verdade, apesar da minha brincadeira, a exoarmadura era muito menor do que os carregadores de energia de aliens. Tinha cerca de 2,5 metros de altura, feito de aço e pistões, com uma grande unidade de força na parte traseira. Dentro estava alguém que não reconheci, vestindo jeans resistentes e um suéter de lã. A armadura se moveu com ele. Foi extremamente lento, mas ele ainda conseguiu caminhar até nós com relativa facilidade. Ele parou para olhar para mim. O chefe? Ele perguntou a Sammy. Basta começar a pegar pedras, Dan, Sammy disse encolhendo os ombros. Pare de agir como se você nunca tivesse visto alienígenas em Nova York antes. Eu sou de Jersey. Bem, todos nós temos nossas fraquezas. Ele lançou um olhar azedo para Sammy. Aparentemente o insulto foi suficiente para fazê-lo sentir que as coisas não estavam tão estranhas ou algo assim, porque ele se aproximou para se juntar a mim. Você precisa. Você fica desse lado, eu disse, levantando 4 pedras. E podemos despejar os destroços aqui. E enquanto ele faz isso, disse Pepper elegantemente, ignorando a visão de um tetramando e um trabalhador da construção civil em um supertraje pessoal levantando centenas de quilos de aço e pedra para um local no pátio. Tenho alguns papéis finais para você assinar. Ela estendeu uma pasta para Sammy, que a pegou com certo receio. Estamos nos certificando de oferecer a você alguns benefícios substanciais pelo trabalho, é claro. Acredito que você já concordou com nada? Sim, não conte nada a ninguém ou serei empurrado para uma prisão tão profunda que nunca verei nada além da bunda da abominação. Pimenta piscou. Bem sério, seríamos principalmente nós processando você ou qualquer outra pessoa que quebrasse isso. Sammy franziu a testa. Isso é muito menos emocionante. Posso contar aos caras sobre a bunda do abominável? Gosto dessa frase. Passei com outro monte de pedras, Dan e sua armadura passando com mais algumas. Ok, bem aqui. Isso vai ser uma merda para limpar, Dan murmurou, os sons de pedra quebrando quando eu a deixei cair enchendo o ar. A pilha de concreto que um dia foi minha casa era bem grande naquela época. Dan trouxe outro bloco de cerca de 3 metros cúbicos e jogou na pilha. Eu entendi essa parte também, bati com o Omnitrix em meu peito. A pele vermelha se transformou em carne gelatinosa verde em um flash de luz. Gosma, ele é um incrível monstro melequento agora? Sammy perguntou. Isso é ofensivo, eu disse da minha unidade antigrave. Então levantei a mão e borrifei ácido verde sobre o concreto. O líquido derreteu através da pedra, deixando-a borbulhando. Pulverizei novamente quando ele caiu na terra. Isso é tão estranho, disse Dan para si mesmo. Você se acostuma, Rap disse a ele. Realmente. Ok, isso é apenas algo que eu digo, mas honestamente, toda vez que me acostumo com as coisas, as travessas se movem. Apenas siga em frente o melhor que puder. Dan não pareceu gostar dessa resposta. Assim que terminei de derreter o concreto que levantamos o suficiente para que eu tivesse espaço para colocar mais, peguei o Omnitrix novamente. 4 braços. Voltei ao trabalho. Não tive muito tempo, mas consegui fazer o máximo que pude. Além disso, eu tinha um supercomputador derretido em algum lugar nos escombros. Inútil para qualquer um, mas eu meio que queria por uma questão de nostalgia. E o trabalho estava finalmente sendo feito na nova base secreta super incrível. Progresso, querido. Marimun. Pepper gritou enquanto eu empurrava mais algumas toneladas para fora do caminho. Estaremos assinando o resto da papelada. Vou me juntar a vocês daqui a pouco, gritei de volta para ela. Agarrando os restos de um fogão com as 2 mãos inferiores, joguei-o na pilha e agarrei um pilar de concreto enrolado em uma viga de aço. Você vai ficar assim? Sammy perguntou incrédulo. Eu ri. Bem, eu tenho 4 mãos. O dobro da papelada. Ninguém riu. É por isso que gosto de Tony. Tony teria rido, joguei o pilar na poça de ácido ainda borbulhante como um dardo, de modo que ele cravou profundamente no chão. Isso não é realmente uma conquista, Pepper zombou. Depois de uma rápida revisão de todas as coisas oficiais que tínhamos que fazer, ajudei Sammy e a antiga equipe em algumas horas de trabalho e depois me juntei a eles em um bar próximo. Para Marimun, Sammy aplaudiu, segurando uma caneca gigante de cerveja na mão direita enquanto me abraçava. Para um trabalho incrível. Ouça, ouça. Os caras ao nosso redor aplaudiram. Estávamos todos sentados em uma cabine com alguns caras puxando cadeiras. Escondi meu sorriso idiota na cerveja sem álcool que comprei enquanto todos tomavam um gole de seus vários venenos. Colocando o meu de volta na mesa, sorri para os caras ao meu redor. Então, como estão vocês, idiotas? Eu perguntei brincando. Um dos caras, um cara chamado Marcos, criado no Harlem, zombou. Bem, você não é tão bom, mano. Estou surpreso que você ainda saiba como trabalhar para ganhar a vida depois de passar todo o seu tempo com milionários. Eu ri. Cara, eu passo a maior parte do meu tempo levando uma surra ou arrasando. Toda a minha vida é trabalhar para viver. Sammy riu. Tem certeza que conta quando você pode trapacear com os alienígenas? Encare isso, cara. Você está vivendo bem. Quando algum tipo de super troll está usando sua cabeça para desasfaltar uma estrada, então você pode falar comigo sobre viver bem. Eu respondi. Os caras riram, Sammy me dando zoações nos braços. Enquanto eu estava rindo, escondi o quão desconfortável me senti de repente. Sammy estava brincando. Marcos estava brincando. Mas alguns caras pareciam estar um pouco chateados comigo. Lembrei-me do que Pepper havia dito e de meus próprios pensamentos sobre como o relacionamento entre super-humanos e pessoas normais estava ficando instável. Felizmente, consegui pensar em algumas coisas para ajudar a preencher essa lacuna. Então, como foi pilotar os trajes? Perguntei cuidadosamente, olhando para Lauren, o chinês que ajudou Dan e eu em um dos quartos. A expressão azeda em seu rosto desapareceu. Cara, foi incrível. Ele começou a sorrir. Só de olhar para uma pedra gigante e levantá-la como se não fosse nada. O melhor que já senti na minha vida. Dan assentiu. Inferno, sim, o Ridley foi incrível. E podemos ficar com eles? Bem, sim, dei de ombros. Vocês sempre me apoiaram quando eu precisei nos sites, então dessa forma eu posso ajudá-los também. Então, a nova empresa do Sammy, eu apertei seu ombro. É o primeiro no mundo a ter exosuits como apoio. Os caras com quem eu estava menos familiarizado não só avisaram, mas no geral a vibração
direção em minha direção parecia ser um pouco melhor. Felizmente, embora eu não conseguisse participar do lado alcoólico das coisas, eu ainda conhecia as 5 palavras que todo ser humano trabalhador no mundo adorava. Próximas rodadas por minha conta, rapazes. Todos imediatamente aplaudiram. Qualquer sentimento ruim foi eliminado. Capítulo 124. Próximas rodadas por minha conta, rapazes. Todos imediatamente aplaudiram. Qualquer sentimento ruim foi eliminado. Levantei-me para pagar as referidas bebidas. Caminhando no meio da multidão no bar, eu estava desviando de um motociclista muito bêbado quando esbarrei em alguém, derramando sua bebida em sua camisa. Eu estremeci. Oh, droga, cara, me desculpe. Ah, tudo bem, cara, disse alegremente o homem hispânico baixo que encontrei. Ele olhou para mim. Por alguma razão, ele parecia vagamente familiar, mas não consegui identificá-lo. Oh, maldito. Percebi que enquanto tentava reconhecê-lo, ele já havia me reconhecido. Oh, cara, você é o Dial, cara. O sim. E você é? Perguntei hesitante, esperando que ele dissesse um nome que eu conhecia dos quadrinhos da Marvel. Por que ele parecia tão familiar? Oh, eu sou Luiz, cara. Eu não tinha ideia de quem diabos ele era. Havia um cara chamado Luiz nos quadrinhos? Deve ter sido minha imaginação. Bem, deixe-me pegar outra bebida, cara. Oh, droga, obrigado, cara. Ele disse alegremente. Enquanto eu passava algum dinheiro para o barman, ele continuou a falar rápido. Tipo, muito rápido. Cara, quais são as chances de eu encontrar você, um super-herói, no meio de um bar? Ah, espere, você está vigiando o baseado? Tem bandidos aqui? Balancei a cabeça por um nanosegundo antes que ele continuasse falando. Bem, além de mim, porque eu costumava roubar coisas. Mas não se preocupe, eu já passei algum tempo na prisão, paguei minha dívida com a sociedade. Ah, mas minha garota me deixou. E minha mãe morreu. E meu pai foi deportado. Mas ele me deixou sua van, que é bem apertada. Cara, deixe-me dar uma palavra. Ah, cara, mas é uma loucura conhecer você. Lembro quando te vi pela primeira vez no noticiário, e você estava brigando ao lado dos Vingadores, e eu estava com meu primo Inácio. Inácio disse, ei, cara, isso é uma loucura, esse cara pode se transformar em qualquer coisa. Você sabe o que estou dizendo. E você estava na TV tipo, cara, eu sou um Vingador agora em merda, e estou derrubando a Hydra. Ah, obrigado, cara. Ele parou o tempo suficiente para eu lhe passar uma bebida. Então, você parece bastante familiarizado com super-heróis. Oh, bem, eu me envolvi porque quando os Vingadores apareceram, havia um documentário superdotado sobre super-humanos nas lendas, e eu queria compará-lo com alguns trabalhos que li sobre Howard Carter e suas próprias teorias sobre os deuses do Egito, embora eu ache ele meio hacker. Espere, quando chegamos a Howard Carter? Oh, esse não é o ponto. Seus olhos brilharam. Eu me recostei. E assim, ele estava fora. Mas cara, eu adoro a história por trás disso. Então, tipo, o Capitão América queria entrar na Segunda Guerra Mundial, mas todos os caras que recrutaram disseram, rapaz, você é magro demais para ajudar, volte para o Brooklyn. Então seu garoto Steve disse, ó cara, mas eu realmente quero lutar ao lado do meu garoto Buck e espancar aqueles idiotas nazistas. Como eles vão deixar aquele cara magrelo Aldi Murphy se juntar quando eu tiver uns 2 quilos a mais que ele, mas não eu? E o Dr. Erskine disse, cara, venha se juntar a mim, não me importa o quão magro você parece um cara tranquilo, venha comigo e eu vou deixar você incrível. Eu tinha quase certeza de que nenhum deles havia dito exatamente isso. Sentei-me em um banquinho admirado e continuei a ouvir. E então ele fez isso, mas então aquele cara punk da Hydra entrou e disse, eu sou um idiota racista e vou matá-lo. Mas quando ele fez isso, Steve já era todo sexy e disse, oh, você estragou tudo, vou acabar com todos os nazistas. Então Tony disse, oh, você quer que eu faça armas, então estou prestes a fazer uma arma ruim e super voadora. De novo quando seu ex-mentor super malvado tentou restringir seu estilo. E então ele ficou na frente de uma multidão e disse, eu sou o Homem de Ferro, vadias, vocês têm que lidar com isso. Nota para mim mesma, nunca deixe Tony conhecer Luiz. E então os Vingadores estão em Nova York, e uma cobra grande desce para atacá-los, e o Hulk diz, bem-vindo à Terra, como meu garoto Will Smith, e dá um soco neles. E todos eles matam os alienígenas. Sam e Dan e eu tomamos um gole de nossas bebidas, observando fascinados. Então os Vingadores estão voando por aí, e a véi continua atirando neles dizendo, ei, você pode ter armas alienígenas, mas eu tenho flechas de merda. E ele explode Loki que diz, ah cara, você arruinou meu capacete de cafetão. E o Hulk o encontra e o leva com, bam bam bam, ele batia na mesa a cada golpe. Você não tem nada contra mim, mano, não me importo se você é um deus. Thor estava tipo, homem-elfo, você veio para o bairro errado. E seu lindo querido estava teletransportando seu povo enquanto eles voavam, e aquele martelo, Mjolnir, a arma lendária formada por Brock e Sindri de acordo com alguns contas em Skautskammar, disse ele como se a última palavra fosse fácil de dizer. Foi tipo, você não vai mexer com Mano Thor, somos como uma família. E Thor explodiu aquele cara elfo na cara com uma tempestade de raios gigante como um chefe, enquanto sua garota louca e estúpida estava arrasando com a ciência. Nota para mim mesmo, nunca deixe Thor conhecer Luiz. Você estava descendo do céu e disse, ei cara, se vocês querem mexer com o Capitão América, vocês têm que mexer comigo. E você jogou uma montanha inteira em cima deles. Há quanto tempo ele está indo e conseguimos chegar a esta parte? Sam sussurrou para mim. Cerca de 10 minutos, eu sussurrei de volta. Quando ele me lançou um olhar surpreso, dei de ombros. Cara, ele cobriu muito, muito rápido. E então você se misturou com uma nave espacial e disse, ei Hydra, você se move 1 centímetro. Vou colocar uma nave espacial na sua bunda, mano. Sam e Dan me olharam surpresos. Antes que eu pudesse ficar indignado, Luiz continuou. Oh, droga, e então havia o Rio, e você e seus manos estavam tipo. Então você disse, maldito fantasma, você é um idiota, maluco e fodão nesse terno, e você deveria ser um vingador. E ela disse, sabe, eu sou russa, mas você é um fodão, então eu também serei um vingador. E agora você está aqui. Luiz disse finalmente dando-me um sorriso satisfeito. Então ele começou a bebericar sua bebida, ignorando a multidão que nos cercava, incluindo o atordoado barman.
Sim, aqui estou, eu disse hesitante, impressionado com o resumo mais incrível dos Vingadores e da minha própria vida que já ouvi. Um pouco divagante, mas dá aí um. Sim, ele sorriu. A multidão ao nosso redor se afastou lentamente quando perceberam que a história havia acabado. Cara, estou feliz por ter vindo para Nova York. Você é de fora da cidade? Sam me perguntou, pegando minha cerveja sem álcool, agora vazia, e substituindo-a por outra em minha mão. Oh cara, eu sou de São Francisco. Luiz disse alegremente. Então, novamente, ele disse tudo alegremente. Sim, vim aqui para visitar uma família. Miguel Pena. Luiz parecia aquele ator, um dos que estiveram em Perdido em Marte como astronauta. Cara, isso estava me incomodando o tempo todo. Ei cara, a propósito, obrigado pela bebida. Ele ergueu o copo. Bom olhar. Sem problemas, cara. Eu ri. Eu me descobri gostando genuinamente. O quê? Do cara. Ele poderia contar uma história incrível. Há quanto tempo você está na cidade? Algumas semanas, então eu tenho que voltar. Ele sorriu. Oh ei cara, se você vier para a Bay Area deveríamos nos encontrar. Eu poderia te dar uma conexão, te mostrar o lugar. Estou disposto a isso, eu disse, não tendo coragem de dizer a ele que nasci em Oakland. Aqui, deixe-me dar meu número. Ao fazer isso, tive que me perguntar como Luiz descreveria nosso encontro no futuro. Capítulo 125. Fantasma, fantasma. Fantasma tirou um vestido da cama e olhou para ele por um longo momento. Não era um que ela tivesse usado antes. Mas como esta era sua primeira noite na cidade de Nova York, parecia uma boa noite para tentar algo novo. Ela colocou o vestido preto e se olhou no espelho. Perfeito. Só então, uma batida veio na porta. A mulher russa franziu a testa. Era um pouco cedo, mas talvez eles quisessem começar na frente? Ela saiu do quarto e caminhou em direção à porta, ignorando à força a biblioteca no caminho, onde as recordações de Harry Potter haviam sido substituídas por romances dos arquivos de Dresden e um cajado de madeira. Aparentemente, Tony Stark não desistia. Quando ela abriu a porta, ficou surpresa ao ver Mikhail parado ali. Oh, boa noite, Mikhail, disse ela enquanto inclinava a cabeça em confusão. Fantasma, disse ele com um sorriso orgulhoso. Ele estava segurando uma garrafa grande na mão e exibiu-a para ela. Pensei que poderíamos comemorar seu novo time com uma bebida, ele disse calorosamente. Então o urso de meio período franziu a testa para ela, olhando-a de cima a baixo. Fantasma já havia se maquiado, colocado brincos de argola simples e penteado o cabelo para trás, o que junto com o vestido elegante, deu a Mikhail a impressão correta. Ah, você está indo para algum lugar? Ele perguntou, confuso. Esse sim, Fantasma sorriu para ele, abaixando-se em direção aos saltos altos no chão ao lado da porta e calçando-os enquanto falava. Fui convidado para uma noite de garotas. É muito emocionante. Ela não conseguiu conter sua alegria. Eu nunca fiz uma coisa dessas antes. Uma noite de garotas? Mikhail perguntou confuso. Ei, Fantasma. Mikhail virou-se para a voz que falará no corredor. Isabelle Hartley, a vingadora conhecida como Guerreira, caminhava em direção a eles, vestindo calça jeans, blusa azul clara e carregando uma pequena bolsa na mão direita. Ela também estava maquiada e tinha uma braçadeira estranhamente ornamentada no braço direito, que ia do pulso até o meio do antebraço. Isabelle lançou a Mikhail um olhar estranho. Oh, cara urso. O que foi? De urso cara? Mikhail balbuciou. Fantasma escondeu um sorriso diante da confusão da figura paterna. Eu estava, visitando o fantasma. Oh, isso é legal, Isabelle sorriu, então notou a garrafa na mão de Mikhail. Oh, ei, você trouxe vodka? Esse sim. Mikhail foi interrompido quando Isabelle arrancou a garrafa de suas mãos. Saúde. Isabelle tirou a tampa da garrafa e levou aos lábios. Uau, Mikhail disse em estado de choque enquanto Isabelle continuava a beber. Depois de um longo momento, Isabelle terminou de beber e devolveu a garrafa para Mikhail. Ele ergueu a garrafa até a altura dos olhos para provar a si mesmo que sim, Isabelle de alguma forma havia acabado com tudo em instantes. Isso foi caro. Nada mal para começar uma festa. Isabelle disse. Fantasma, você está pronto? Sim. Fantasma pegou sua própria bolsa, fechou a porta de seu quarto e acenou para Mikhail enquanto ela abraçava Isabelle. Adeus, Mikhail. Até amanhã. Tchau? Mikhail disse interrogativamente. Isabelle e Fantasma saíram rindo juntos enquanto Mikhail observava com uma expressão complicada no rosto. Os dois caminharam juntos pelos corredores enquanto Isabelle falava. Tão animado? Sim. Para onde estamos indo? Fantasma perguntou. Bem, há um clube que Jen queria visitar, disse Isabelle encolhendo os ombros. Mas depois disso, quem sabe? Talvez acabemos brigando com alguém. Fantasma lançou a Isabelle um olhar confuso. Você está esperando por isso, Isabelle? Você sabe quanto tempo faz desde que eu dei um soco em alguém? Isabelle deu um sorriso ao Fantasma. E me chame de Izzy, ok? Fantasma sorriu amplamente. Eles entraram na garagem e encontraram Natasha e Jennifer esperando lá. Nat estava usando uma blusa branca e saia preta, enquanto Jennifer estava com o cabelo preso em um rabo de cavalo e um vestido curto, ainda em sua forma verde do Hulk. Na verdade, Fantasma nunca tinha visto Jennifer em qualquer tipo de forma humana, por incrível que pareça. Ei, pessoal! Jennifer acenou-lhes alegremente, Nat virou-se para sorrir para eles. Você chegou cedo. Você também, Isabelle disse com uma risada. Bobby está aqui? Ela está pegando os outros, disse Nat com um sorriso elegante. Fantasma corou um pouco ao vê-lo. Natasha era tão elegante. Quem mais está vindo? Fantasma perguntou rapidamente. Jennifer respondeu. Convidamos os grapplers. Quando o Fantasma pareceu confuso, ela explicou. Eles são alguns ex-lutadores de outro time. Eles estão ocupados, mas Wanda pode vir felizmente. Simons pediu para ir junto, o que é tão adorável. Depois a Bobby também. Ela foi interrompida por um guincho conversível na garagem. Ele acelerou em direção a eles em alta velocidade antes de dar a volta e parar na frente do grupo. Isso foi incrivelmente imprudente. Uma voz com sotaque britânico gritou. Fantasma assistiu com a cabeça inclinada para o lado enquanto Simons descia do conversível vermelho com uma camisa preta e calça jeans, parecendo muito em pânico. Eu nem sabia que um carro poderia fazer algumas dessas coisas. Isso é um elogio? Bobby perguntou com uma risada. A mulher alta, perdendo apenas para Jen em altura, saiu do carro também, vestindo uma jaqueta de couro preta e calças. Ela sacudiu o cabelo ao sair e deu um sorriso a Simons.
Não fui eu perguntando se você é louco. Simons apoiou as mãos nos joelhos. Você não caiu de um avião caindo recentemente? Jen perguntou enquanto Simons hiperventilava. Sim, você não estava tão em pânico então, Fantasma disse com leve surpresa. Não foi tão ruim assim. Por que você está bem? Simons perguntou ao último passageiro, que Fantasma reconheceu como a feiticeira Escarlate. Alguém que ela reconhecidamente estava muito curiosa em conhecer. Wanda saiu do carro com um sorriso tímido para o grupo. Ela estava usando um vestido vermelho e uma jaqueta preta e se moveu para dar um tapinha nas costas de Simons. Bem, não foi tão ruim quanto o que Pietro me fez passar quando me pegou. Está perto. O que significa que a linha de base dela é tão alta? Jen perguntou retoricamente. Ei, então, temos um carro pronto? Perguntou Bob. O meu é muito pequeno? Em resposta, Natasha acenou com a cabeça em direção à entrada. Uma longa limusine entrou na garagem. Achei que gostaríamos de aproveitar ao máximo nossa pequena aventura, por isso temos um motorista para o resto da noite. Legal. Jen aplaudiu, olhando para Nat, Bob e Isabelle. Izzy, ela disse que queria ser chamada de Izzy. Vocês, super espiões, vão poder relaxar esta noite e festejar com o resto de nós. Enquanto falava, ela puxou Simons para um abraço de um braço só, arrancando um grito de surpresa do cientista britânico. Isabelle sorriu. Cara, dê um bronzeado verde à garota e ela de repente pensará que é uma festeira. Ei, não posso me culpar. Quer dizer, tenho certeza que tenho mais talento do que o resto de vocês, disse She-Hulk enquanto estufava o peito. Tudo bem, Sailor Júpiter, diminua o tom, disse Natasha revirando os olhos. Todos dentro vamos causar alguns problemas. Fantasma ergueu os olhos do chão de concreto no dia seguinte para olhar para o ex-diretor da SHIELD, Nicholas Fury. Ele estava olhando o grupo através das grades da cela, vestindo um casaco longo e uma carranca. Senhoras, Fury rosnou depois de um longo momento. Atualmente tenho seus companheiros de equipe fazendo muitas perguntas, então vou precisar de respostas antes que eles derrubem as paredes e libertem você. Vamos começar com She-Hulk. O que aconteceu com aquele prédio e por que você estava em chamas? Jen olhou para ele. Seu rosto estava coberto de fuligem e suas roupas haviam queimado há muito tempo, por isso ela usava moletom e shorts de ginástica. Ela sorriu. Bem, quando chegamos ao clube, encontrei um cara oferecendo cocaína para as pessoas. Bem, Nat fez isso. Achei que tivessem encontrado vestígios de metanfetamina no prédio, disse Fury. Bem, sim, mas isso foi mais tarde, explicou Jen. Foi depois do show musical, Fantasma disse prestativamente, apenas para estremecer ao olhar que Fury lançou a ela. Sim, o DJ decidiu não prestar queixa, já que aparentemente você e Wanda acabaram fazendo um show de luzes bastante interessante. Diz que recebeu dicas suficientes para prepará-lo por um mês, disse Fury. Wanda e Fantasma compartilharam um sorriso. E o motivo do show de luzes foi que você decidiu acabar com a gangue de motoqueiros que te seguiu até o show? Fantasma e Wanda estremeceram. Fury olhou para Bob e Isabelle. Izzy tinha um novo corte de cabelo agora, a lateral da cabeça amarrada em dreads para dar-lhe uma aparência muito dura. E aquela parte no Harlan. Alguém tossiu. Todos olharam para a mulher em questão. Jessica Jones estava vestindo uma regata e calça jeans. Ela sorriu para Fury. Sim, fui eu. Entrei em um concurso de bebida com ela. Ela acenou com a cabeça em direção a Jen, que riu. Você decidiu entrar em um concurso de bebida com o Hulk. Fury de alguma forma parecia incrédulo e intimidador ao mesmo tempo. Ela ganhou também, She-Hulk riu. O que é uma loucura, Izzy balançou a cabeça. Foi quando aqueles caras vieram para abalar o dono. Sim, eu vi, Fury olhou para Nat. Então foi isso quando você... Ei, eles não estavam usando o carro, Nat sorriu. A ruiva estava de alguma forma tão impecável quanto no início da noite. Então nós levamos isso para um passeio. E foi então que você bateu no Dairy Queen? Fury esfregou a ponta do nariz. Não, Bobby disse alegremente. Na verdade, isso foi por causa do barco. O que? Fúria disse. O barco que a gangue de motoqueiros tinha. Alguém apaga as luzes, por favor? Simons, o único deles lutando contra a ressaca, disse com uma careta. Eu só, Fury suspirou. Ok, e foi então que Jennifer pegou fogo? Bem, não. Eu só acendi fogo depois de Wanda. Eu não fiz isso. Wanda fez uma careta para Jen. Natasha jogou a granada. Tecnicamente isso é verdade, disse Natasha calmamente. Mas foi Jéssica quem jogou o cara pela janela. Jéssica sorriu. E o motivo pelo qual a polícia pegou você naquela barbearia? Fúria perguntou. Jéssica disse que poderíamos descansar no Pops depois que saíssemos do Dairy Queen, explicou Bobby. E ele arrumou meu cabelo. Izzy disse alegremente, apontando para o lado de sua cabeça. Acho que posso continuar assim, para ser honesto. Ok, bem, pelo menos não tenho que lidar com você no momento, Fury disse com um aceno para Jéssica. Sim, foda-se você também, Jéssica disse encolhendo os ombros. Fantasma e Simons gritaram em estado de choque, enquanto Fury revirou os olhos. Ok, teremos que repassar isso mais tarde. Maria conseguiu convencer a todos que em vez de uma violência de bêbados, eram vocês, lunáticos, de alguma forma, em uma missão para matar membros de gangue sob ordens. Mas foi isso que fizemos? Simons murmurou. Ok, você está com muitos problemas aqui, então vou precisar que você pare. Fury lançou a Simons um olhar de desaprovação. Eu sei com certeza que você é a razão pela qual tenho que lidar com tantas pessoas nocauteadas pelo ICER, e a explosão do laboratório de metanfetamina não teria sido tão ruim sem você para ajudar. Você não pode exatamente culpá-la, disse Natasha da maneira mais branda que pôde. Estávamos todos lutando contra traficantes de metanfetamina e seus guardas e ela queria ajudar. Ela fez explosivos com... Fury suspirou. Ok, tudo bem. Vocês, idiotas, pelo menos se divertiram. Fantasma tentou se conter, mas começou a rir. Jen se juntou a nós, seguida por Izzy, Bob e Wanda. Simons gemeu, ainda de ressaca, enquanto Jéssica e Natasha sorriam maliciosamente. Fury balançou a cabeça. Bem, e Sif? Ela não deveria ir com você? Jen parou de rir, franzindo um pouco a testa.
Onde está Sif? Avante! Sif, a deusa da guerra, gritou enquanto segurava sua espada diante dela, a espuma do oceano atingindo seu rosto com um frio refrescante. Ela estava na proa de um iate branco, vestida com vestes azuis claras e armadura prateada, com um largo sorriso no rosto. Por que estamos seguindo aquela senhora? Um homem gritou acima da tempestade ecoando ao redor deles. Ele estava vestindo um poncho sobre um terno caro e observava Sif enquanto ela comemorava o eco da chuva acima. Ela disse que sabia onde estava o tesouro. Outro homem gritou. Ela foi muito convincente. 2 horas atrás, Sif assumiu o controle do iate dos turistas que o alugaram. Desde então, ela fez com que o grupo de escandinavos ricos e mimados, que a essa altura pareciam positivamente exaustos, viajasse para um local aparentemente aleatório no meio do oceano. Avante, senhores! O navio está logo à frente. Sif aplaudiu respirando ar fresco. O calor o encheu quando o cheiro de ozônio à distância encheu seu nariz. Um cheiro familiar, que ela relacionou com uma certa loira. Ela deixou o pensamento de lado para focar na frente dela. Em breve, a batalha começaria. Se ao menos ela pudesse descobrir porque sentia que estava esquecendo alguma coisa. Nicholas J. Fúria. Fury fez uma careta para o grupo. Wanda, Fantasma e Simons olharam para ele com vários níveis de arrependimento. Jane não parecia se importar com o que ele pensava dela, mas era difícil intimidá-la. Jessica Jones, assim como She-Hulk, não parecia se importar com o que ele pensava, embora parecesse que ela também estava prestes a enganá-lo. Natasha, Bob e Izzy não o surpreenderam quando não demonstraram a menor culpa, embora tenham acenado com a cabeça respeitosamente. Bem, Natasha e Bob fizeram. Esse era o problema de não ser mais diretor. Claro, ele poderia fazer ainda mais agora nas sombras, mas ele não tinha nem perto da autoridade que já teve. Natasha deu-lhe um pequeno aceno de cabeça e um leve sorriso. Desculpe, nós só queríamos sair à noite. Não esperávamos toda aquela bagunça. Justo. Fury balançou a cabeça e simplesmente caminhou em direção às portas que davam para a delegacia principal. Ao sair, ele não pôde deixar de sorrir diante da cacofonia de sons que o rodeava. Dezenas de criminosos estavam sendo autuados, gritando e reclamando com os policiais que os prendiam. Muitos estavam machucados e cobertos de arranhões. Alguns estavam algemados e 90% dos policiais na sala estavam sendo gritados pelo grupo de traficantes de metanfetamina, gangster e um azarado ladrão de bolsa que tentou roubar Fantasma e Jane. O último tremia silenciosamente em sua cadeira. Aparentemente a combinação de super-humano verde e bruxa violeta tinha sido demais para ele. Fury caminhou até o capitão da polícia, um homem que olhava para sua delegacia com impressionante estoicismo. Se alguém ignorasse os punhos cerrados e a leve contração em seus olhos. Capitão, Fury disse com uma sobrancelha levantada. Estou livre para ir com meus agentes? Considerando tudo o que eles fizeram, o capitão zombou. Desde Shield, Ponte, Fury lembrou ao homem. O capitão revirou os olhos. Tudo bem. Já que o Bridge está nos dando esses caras, tenho quase certeza de que muitos dos meus detetives estão prestes a receber alguns elogios por todas as prisões que estão por vir. Então sim, você pode pegá-los, mesmo que nós dois saibamos que é besteira, que foram enviados em missão vestindo apenas vestidos e salto alto. Fury olhou para o capitão. O capitão olhou para ele. Senhor, o capitão gaguejou, seu rosto visivelmente empalidecendo quando ele finalmente pareceu perceber com quem estava sendo tão irreverente. Um músculo no pescoço de Fury se contraiu um pouco. O capitão agiu como se uma arma tivesse sido disparada. Eu vou tirar essas mulheres da prisão, certo? Fury assentiu. O capitão girou nos calcanhares e saiu o mais rápido que pôde, sem realmente correr a toda velocidade, sentindo como se o único olho de Fury estivesse queimando um buraco na parte de trás de sua cabeça. Fury, entretanto, manteve sua risada interna. Ainda o tenho. Capítulo 126. Diretora Maria Hilda Bridge. Maria e Fury estavam sentadas em seu escritório, o sol brilhando sobre o Triskelion criando padrões interessantes enquanto brilhava através do cristal de Amondiade que ficava no centro de seu escritório. Eles tinham uma tela holográfica na frente deles, exibindo os diversos tópicos de conversa entre eles. Você quer que eu procure um místico? Maria perguntou a Fury com uma sobrancelha levantada. Isso não é o mesmo que entrar em contato com um daqueles médiuns que trabalham em suas salas de estar? Considerando o mundo em que vivemos agora, podemos acabar contratando um desses médiuns um dia, rosnou Fury. Mas enquanto isso, retirei do arquivo dessa mulher alguns dos mais desconhecidos e confidenciais. As coisas que a Shield mantinha em segredo até mesmo dos agentes de alto nível. Ela era uma de nossas principais consultoras. Sim, em 1952, observou Maria, abrindo a foto de uma mulher idosa. Ela tinha o cabelo espalhado atrás da cabeça, usava um vestido roxo e um chale branco sobre os ombros. Ela estava carrancuda para o cinegrafista, como se estivesse ofendida com suas roupas. Então, quantos anos ela tem? Suponho que ela ainda esteja viva? Depois de ouvir Thor descrever suas aventuras em termos de séculos, a imortalidade não era um conceito tão maluco como poderia ter sido antes. Não sabemos, admitiu Fury, e isso faz com que vale a pena conversar com ela. Parece que ela sobreviveu todos esses anos das almas dos órfãos, observou Maria. O velho morcego está do nosso lado, Fury encolheu os ombros. Precisamos de consultores mágicos da Terra. Até agora, Fantasma é o mais próximo que temos, e ela admitiu que mal consegue entender suas habilidades. E essa mulher nos procurou? Maria perguntou. Disse que queria mostrar à garota como aproveitar ao máximo seu poder. Fury balançou a cabeça. Ainda tão teimosa como sempre. A única coisa que gostei nela foi sua honestidade e seu gato. Eu sempre esqueço que você gostava de gatos. Maria tocou a tela. E os arquivos de Dial? Ele menciona algo sobre ela, mas ela caiu nas partes mais esotéricas de tudo. Fury encolheu os ombros. Os arquivos contêm algumas informações básicas, embora ele não consiga se lembrar se ela é ou não Atlante. Maria balançou a cabeça com isso. Eu gostaria que não tivéssemos que adivinhar tanto sobre os arquivos que Dial fez. Isso seria mais fácil se ele tivesse uma memória melhor. Quantas pessoas têm que compartilhar o conhecimento que obtiveram do canal Zapping em uma TV interdimensional para espionar organizações? Fury apontou. Mesmo os melhores agentes têm lacunas na memória, muito menos civis não treinados. Você já percebeu que ainda me dá um sermão? Maria apontou. Fúria encolheu os ombros.
Desculpe. Velhos hábitos. Maria não se importou muito. Havia algo a ser dito sobre não deixar sua cabeça crescer muito. Ela folheou os arquivos que eles tinham sobre a velha antes de concordar. Tudo bem. Vou me encontrar com ela depois que toda a coisa da Antártida estiver terminada. Falando nisso, ela trouxe outra imagem. Esta mostra um homem e uma mulher mais velhos, o Dr. Bernard Kloss e a Dra. Dana Bergstrom, ambos meio vestidos com roupas quentes parcialmente rasgadas. Eles formavam uma imagem estranha, considerando que estavam vestindo roupas de inverno no meio do que parecia ser uma floresta tropical. Eles estavam sorrindo alegremente enquanto gesticulavam em direção à câmera para seu amigo. O amigo deles ficou desconfortavelmente entre eles. Ele era alto e musculoso, rivalizando com Thor ou Steve em termos de tamanho e constituição, com longos cabelos loiros sujos e amarrados em um rabo de cavalo áspero atrás da cabeça. Ele usava um colar com dentes de tamanhos e formatos variados em seu peito nu, e uma tanga do que parecia ser algum tipo de pele de réptil repousava em volta de seus quadris. Seus pés estavam calçados com botas do mesmo material. Ele também sorria, embora desconfortavelmente, segurando um facão moderno nas mãos. Atrás deles, um tigre dente de sabre estava enrolado no chão. Estava devorando o que parecia ser uma perna gigante de réptil e ignorando os humanos. Bem, você disse que gosta de gatos, observou Maria mais uma vez. Porque os gatos não podem me machucar e nunca irão, Fury zombou. Essa coisa parece que não está comendo nada além de elefantes. Ponto justo. A coisa devia ser centenas de quilos mais pesada que os maiores tigres. Era do mesmo tamanho que o tigre com infusão de raios gama que Dial salvou, um verdadeiro testemunho de quão massivas as criaturas do passado primitivo poderiam ser. Eu não posso acreditar que ele estava certo, Fury esfregou o rosto. Quero dizer, dinossauros. Na Antártica? Uma selva. Maria teve vontade de rir e pegar o uísque de uma só vez. De todas as coisas reveladas por Dial, de alguma forma a Terra Selvagem, parecia uma das mais fantásticas. Ainda mais do que alienígenas em alguns aspectos. Ela desligou esses sentimentos. Afinal, o diretor do Bridge não poderia se deixar abater pelo estranho. Em vez disso, ela virou a tela para exibir a imagem de um campo coberto de dinossauros, como Jurassic Park na realidade. Desde que chegaram, eles confirmaram a existência de vários homólogos modernos dos dinossauros, bem como do jovem entre eles, que sobreviveu lá desde que seu pai o deixou lá. A Terra Selvagem, Maria recostou-se na cadeira. Ele não quer ir embora e parece não se importar se tem alguma família para onde voltar. Não sabemos nem como ele fala inglês. Fica dizendo que o dente de sabre o ensinou. Esse cara está apenas tirando todos os clichês do Tarzan da bunda? Fury balançou a cabeça. Ele foi deixado sozinho desde criança. Ele é um caçador, rastreador e guerreiro experiente. Ele tem grandes histórias sobre as coisas que circulam pelo lugar. Histórias de tempos antigos, impérios tecnológicos, cultos ritualísticos. Bem como algumas tribos humanas ou humanoides. Mais uma vez, não quero ser muito descrente, mas devemos receber alguns de nossos rapazes em breve. Quais caras? Fúria perguntou. Estou tentado a começar com uma equipe científica. Mas considerando que podemos acabar lutando contra dinossauros, entre todas as coisas, equipe dos Vingadores. Daqui a uma semana com algum apoio do Bridge. Pode acabar mudando a composição da equipe, mas eu quero alguém que possa pelo menos levantar algumas toneladas. Maria balançou a cabeça com um pequeno suspiro. Ash não é o único problema com o qual temos que lidar, é claro, nem mesmo o mais importante. Mas vale a pena investigar a promessa deste dial antimetal que deveria estar lá. O que estou fazendo é confirmar a ausência de uma ameaça, não me importo com isso. Isso confirmará uma ameaça. Maria inclinou a cabeça, confusa. É aqui que descubro que você tem mais informações do que eu? Apenas supondo. Até agora, toda vez que os Vingadores fazem uma viagem, algo novo aparece em nosso radar. Inferno, quase toda vez que qualquer um de nós assume uma missão. A aposta continua aumentando continuamente. Maria franziu os lábios. Isso foi justo, extremamente justo. O que a lembrou. Existem outras preocupações. O Interguard pode ter sido o primeiro National Supers a aparecer, mas não são os últimos. É verdade que aqueles que se revelaram logo após o Interguard me surpreenderam. Ela folheou a tela holográfica até exibir imagens de vários grupos de pessoas espalhadas por uma mapamundi. Um no Japão exibindo o que parecia ser um grupo de pessoas acenando em frente a um templo. Um deles com cerca de 2,5 metros de altura e coberto por uma armadura que escondia um corpo que tinha formato estranho. Na China, na Austrália e na guarda de inverno na Rússia, é claro. E aquele diretamente ao norte deles. Alpha Flight, Fury disse calmamente. O programa da super equipe canadense. Aquele cara na frente é baixinho. Puck, também conhecido como Eugene Jude. Uma espécie de lenda em sua cidade natal, observou Maria. Dizem que ele matou um urso pardo quando tinha 8 anos. A viúva negra fala muito bem dele. Parece que muitas dessas equipes estão com falta de pessoal, observou Fury. Apenas 4 no Alpha Flight, 3 na Austrália. A Grécia só tem um cara? Eles dizem que ele é tudo o que precisam? Afirmam que ele é um de seus antigos heróis ou deuses. O que significa ainda mais quando combinado com Chernobyl e com o que nossos agentes no Egito estão lidando, disse Maria. Eu digo reivindicações, mas temos Thor, então. Ela balançou a cabeça. Fury murmurou sobre reunir uma equipe de historiadores por causa de todos os malditos deuses que estavam aparecendo. Onde eles estão conseguindo todos esses super-humanos? Nenhuma dessas pessoas estava no índice, disse ela, referindo-se à lista de ativos aprimorados que a SHIELD costumava ter. Felizmente, parece que os únicos que os escolhem são os governos. Mesmo que as coisas fiquem distorcidas na política, prefiro não ver famílias criminosas ou traficantes de seres humanos colocando as mãos neles. Há uma coisa que mostramos que esperávamos. Celebridades sobre-humanas, ela virou a tela holográfica novamente. Uma música começou a tocar, com uma melodia estranhamente convincente. Uma jovem apareceu diante de uma tela. À medida que a música aumentava, ela começou a cantar em coreano. Ela era muito boa. A jovem coreana tinha cabelos pretos e mais longos à direita, brancos e mais curtos à esquerda. Seu olho esquerdo era azul brilhante, enquanto o direito era preto. Ela estava vestindo uma roupa justa azul e cinza que parecia um cruzamento maluco entre o traje original de Natasha e algo saído de um videogame de fantasia. Ela acenou com a mão na tela e trilhas brancas seguiram a passagem de sua mão.
Ela parou para exibir um cristal de gelo flutuante em forma de floco de neve. Com um sorriso, ela cerrou a mão em punho. O gelo irrompeu ao seu redor para mostrar que ela estava em uma arena, a luz fria iluminando o mundo. Atrás dela, duas outras mulheres, na verdade meninas, se aproximaram. Um era mais novo que os outros, ou estava no ensino médio ou prestes a abandoná-lo. Ela estava vestindo uma jaqueta de couro e uma calça jeans justa, o cabelo preso em um rabo de cavalo preto resistente, o olhar carrancudo em seu rosto combinando com o olhar duro. Conforme o vídeo continuava, ela levantou a mão segurando uma máscara vermelha até o rosto. Uma forma azul surgiu atrás dela, moldada na forma alta e poderosa de um urso pardo adulto olhando carrancudo para a câmera. A última das meninas tinha cabelos brancos claros e usava um traje preto colante com um lenço branco esvoaçante atrás dela. Ela ergueu a mão e sorriu enquanto mostrava as garras para o público. O espírito do urso e o estudante do ensino médio avançaram como um só, enquanto a garota de cabelos brancos saltava no ar e a primeira mulher liberava torrentes de frio. Seol-He, conhecida como Luna Snow pela imprensa. A Mian, também conhecida como White Fox. E o estudante do ensino médio é Danbi, chamado de Crescem pelo símbolo em sua máscara, disse Maria. Sabe, eu culpo Tony por isso. E nem tenho certeza se isso vai ajudar a melhorar a reputação ou não. A garota sabe rimar, observou Fury quando Crescem começou a fazer um rap em coreano. Acredito na sua palavra, Maria murmurou enquanto desligava o vídeo. O fato é que com todos esses aprimoramentos aparecendo, fala-se muito em impor sanções a eles. Em tratá-los da mesma forma que trataríamos as armas nucleares. Você acha que precisamos nos preocupar com uma lei de registro? Fúria perguntou. Ou algo parecido, Maria cruzou os braços. Não sou tão ingênuo a ponto de acreditar que indivíduos melhorados não devam ser tratados de maneira diferente dos outros. Mas algumas das leis que foram sugeridas são inconstitucionais. Como você planeja lidar com isso então? Fury perguntou incisivamente. Maria pensou muito sobre isso antes de responder. Já tenho advogados trabalhando na elaboração de uma proposta. Uma que possa proteger tanto as liberdades humanas quanto as aprimoradas. Não posso prometer que será perfeita, mas espero que seja um começo. É melhor que seja, porque ela sabia que pelo menos algumas pessoas reagiriam rapidamente se tal lei fosse aprovada. Nos Estados Unidos, enquanto Maria Hill e Nick Fury discutiam os aspectos elevados e poderosos da vida na Terra, as indústrias Stark enviavam vários produtos por todo o país. O primeiro deles foram pequenos itens enviados a revisores de tecnologia de algumas das revistas e jornais mais conceituados do mundo. Eles foram enviados algumas semanas antes de a maioria dos produtos chegar às lojas, sendo o novo Stark Phone o principal para os consumidores convencionais se deliciarem. Um telefone preto elegante e robusto foi enviado em uma caixa com tecnologia Jury Rigid, com uma foto de Jury Rig rindo enquanto segurava um reator de arco em uma mão e um lançador de foguete super avançado na outra. Um pouco demais em termos de marketing, mas serviu para dizer exatamente o que o telefone prometia. A genialidade de Tony Stark fundiu-se com a tecnologia alienígena. Os revisores pegaram seus novos brinquedos e imediatamente começaram a brincar com eles. Eles descobriram várias coisas sobre o Stark Rig já que o telefone logo foi apelidado. Primeiro, ele tinha uma duração de bateria absurda. Poderia passar uma semana inteira sem recarregar enquanto estiver sendo usado em um ritmo normal, 3 a 4 dias quando estiver usando aplicativos, jogos e dados. Em segundo lugar, o software era muito rápido e intuitivo, tendo pouco ou nenhum atraso. As falhas foram quase inexistentes, embora tenham acontecido algumas vezes. Afinal, não há contabilização de erros humanos. Ainda assim, um dos pontos altos foi o fato de o telefone ser incrivelmente poderoso, capaz de suportar com facilidade até mesmo os aplicativos e jogos mais exigentes. Falou-se muito sobre pessoas criando aplicativos especificamente para aproveitar todo esse poder. E terceiro, não se desconectou dos dados. Parecia incrivelmente bom permanecer conectado ao serviço de celular. Ninguém sabia ao certo como, mas as indústrias Stark criaram um jogo desafiando as pessoas a testar a capacidade dos telefones de se conectarem à internet, ao ponto da insanidade, com um homem testando o telefone enquanto mergulhava, testando assim se o telefone estava à prova d'água também era. Resumindo, um enorme sucesso no segundo em que chegaram as prateleiras, com as pré-encomendas disparando e as lojas imediatamente esgotando-as no segundo em que chegaram as prateleiras. O que não foi muito falado, porém, foi que grande parte do lucro dos telefones estava sendo investido em ajuda humanitária em todo o mundo. As indústrias Stark enviaram dinheiro para o esforço de recuperação do rio, para várias instituições de caridade com bons registros em ajudar as pessoas de maneira confiável e para a abertura de escolas financiadas pelas indústrias Stark, bem como bolsas de estudo. Bem, as indústrias Stark também ganharam muito dinheiro. Afinal, eles eram um negócio. Além do telefone e de diversos outros produtos destinados à compra do público, também foram enviadas remessas para delegacias de todo o mundo, especificamente uma nova marca de pistolas e ser. Bride permitiu que Fitzsimmons desse a fórmula Stark, depois de muito contrato escrito, e as primeiras versões da pistola e ser emitidas pela polícia foram colocadas nas mãos de oficiais da lei. Eram armas simples, carregando apenas duas coisas. Primeiro, a capacidade de conter até 17 balas e ser por vez, cada uma capaz de derrubar até mesmo as pessoas mais pesadas com um único tiro, e sem qualquer perigo de matá-las por overdose. Em segundo lugar, um pequeno chip que funcionava como rastreador, na esperança de garantir que ninguém além dos policiais pudesse colocar as mãos nele. Eles obtiveram algumas respostas interessantes. O fato é que os ICER eram a maneira mais segura de derrubar um agressor já inventada. Acerte qualquer criminoso não sobre-humano com um, eles serão derrubados. Foi isso. É verdade que eles não iriam substituir tasers ou spray de pimenta. Afinal, a dor cegante era um grande impedimento. E elas não substituiriam as armas normais, já que a morte era um impedimento ainda maior. Mas certamente era um alívio tê-los por perto. As indústrias Stark também enviaram alguns bancos de baterias de emergência para hospitais e prédios governamentais. Projetados por Leopold Fitz, eles foram feitos para conter energia suficiente para sustentar uma instalação em pleno funcionamento por uma semana, se necessário. Por mais tempo se a energia fosse conservada, e por muito mais tempo se mais de uma fosse instalada. Foi feito para ser totalmente isolado de EMP também.
Não era o dispositivo mais sofisticado, mas essa era a beleza dele. Apenas um banco de energia grande e resistente, do tamanho de um grande armário de vassouras, feito para suportar abusos, se necessário, e vendido por um preço muito bom. Além desses itens caros, havia novos consoles de videogame, computadores e microscópios eletrônicos. No geral, a mudança mais importante que as indústrias Stark fizeram na paisagem do mundo foi aquela que assolou a ciência e a tecnologia modernas durante décadas. Poder. Nenhum reator de arco estava envolvido, é claro, mas as baterias que as indústrias Stark lançaram foram imediatamente as mais poderosas já fabricadas para seu tamanho. Em um ano em que a maioria dos telefones tinha baterias do tamanho do próprio telefone, as baterias dos telefones das indústrias Stark eram do tamanho de um biscoito Oreo. E isso era importante porque muito do que impedia o que poderia ser feito com a eletrônica era o fato de as baterias estarem avançando mais lentamente do que qualquer outra coisa. Nas últimas 5 décadas, houve um aumento de 1 trilhão de vezes no poder da computação, mas a duração da bateria só aumentou cerca de 17% desde 2007. Até agora. É claro que as indústrias Stark não foram as únicas a fazer nome no mundo da tecnologia. E estava de volta aos negócios. Capítulo 127. Brigadeiro-General do Exército Everett Buckler. Em que diabos estou me metendo aqui, Talbot? Buckler perguntou ao homem à sua frente. O brigadeiro-general do exército Everett Buckler não era homem de medir palavras. Ele havia aprendido há muito tempo em sua primeira batalha que brincar e tentar embelezar a linguagem era uma maldita perda de tempo. Diga o que você tem a dizer, seja rápido. O homem era alto e musculoso, com a cabeça e o rosto bem raspados, exceto por um simples cavanhaque. Sua pele era preta sob o uniforme preto limpo de oficial do exército que ele usava, com uma única estrela sinalizando sua posição para o mundo. Buckler olhava pela janela para a floresta que passava com certo desgosto. Sentado na traseira de um SUV com um colega soldado ao lado dele enquanto dirigia pela floresta era uma época muito difícil em que ele fez viagens semelhantes em zonas de guerra. De alguma forma, ele não pôde deixar de sentir a mesma combinação de ansiedade e excitação. Acredite, Buck, senti o mesmo na primeira vez que fui visitar esses Eguiads, disse o brigadeiro-general da Força Aérea Glenn Talbot. O outro homem usava um vestido militar azul escuro. Ele era um homem branco, com cabelo curto e bigode bem aparado. Embora um pouco mais baixo que Buckler, Talbot se portava com um senso de autoridade semelhante. Por um lado, é totalmente estúpido que eles nos façam vir até aqui. O laboratório deles fica na fronteira do Canadá, pelo amor de Deus. Talbot disse com desgosto. É verdade que a esposa gosta quando eu pego um pouco de xarope no caminho. Buckler zombou. Esse não é o problema, Talbot. O problema é a porra do mandarim. Todo esse bando de nerds estava envolvido em uma conspiração contra o presidente dos Estados Unidos. Sem mencionar que o maldito vice-presidente estava envolvido nisso. Talbot fez uma careta. Eu sei disso, Buck, mas esses idiotas têm muita tecnologia que podem nos dar. Temos aqueles malditos comunistas formando sua própria super-equipe. O Bridge recebe outro aprimoramento a cada poucas semanas, parece. As Forças Armadas dos Estados Unidos precisam de uma vantagem própria. E cabe a nós garantir que isso não se voltará contra nós. O que eles conseguiram até agora? Perguntou Buckler. Uma arma grande parece boa para você? Talbot disse com um sorriso malicioso. Um sorriso cresceu no rosto de Buckler. Dentro das instalações da IN, Buckler olhou para o segurança que conduzia Talbot e ele pelos corredores. Depois de um momento, Buckler falou com a mulher. Você é ex-militar? O guarda olhou para ele surpreso. Sim, senhor. Sargento. Impressionante, observou Talbot. O que você está fazendo trabalhando para esses nerds? Minha esposa teve um filho, o guarda encolheu os ombros. Eu queria ficar nos Estados Unidos e ganhar dinheiro suficiente para sustentá-la. Este trabalho me permite fazer isso. Buckler cantarolou para si mesmo enquanto olhava para a mulher. Ex-militar. Cada guarda era ex-militar, tanto quanto sabia. Fazia sentido, já que Wayne era um think tank militar, mas o fato de haver tantos era perturbador. O lugar tinha que ter tantos guardas quanto cientistas. A última coisa que ele soube foi que Wayne estava prestes a ser fechado. Onde eles estavam recebendo todo o dinheiro para isso? O guarda os conduziu para uma sala com uma grande janela que dava para um grupo de 3 cientistas cercando uma grande arma que havia sido colocada em um poste. Um homem parado em frente à janela virou-se para olhá-lo, enquanto o guarda se posicionava próximo à porta. Buckler piscou com a roupa do homem. Parecia que ele estava usando uma grande roupa amarela de aparência amarela, com um capacete em forma de cilindro coberto em algum tipo de tela na cabeça que tinha uma janela revelando seu rosto na frente. Jets, você está ridículo, disse Talbot sem rodeios. O homem de roupa revirou os olhos. Sim, tenho certeza. É muito mais esbelto do que os trajes de asma de que dependíamos antes, considerando a precisão necessária para o nosso trabalho. Apenas tire o capacete e fale conosco, sim? Talbot disse impacientemente. O rosto de Jets azedou, algo que Buckler achou divertido de assistir. O homem mais velho removeu o capacete. Bem, deixe-me dizer que ficamos muito felizes por termos que eles durante as últimas semanas. Agora, acredito que você está aqui para o teste de hoje? Isso mesmo. A propósito, este é o brigadeiro-general Everett Buckler. Talbot gesticulou para seu colega. Ele é exército, mas não segue contra ele. Buckler zombou enquanto pegava a mão de Jets para tremer. A sensação do traje de asma contra a palma da mão era bastante estranho. Disseram-me que vou avaliar sua tecnologia a partir de agora. Ah, então você chegou em um ótimo momento. O entusiasmo de Jets pareceu retornar em um instante. Dê uma olhada nisso. Uma arma que desenvolvemos muito recentemente. Estamos prestes a testá-la. Jets bateu no vidro. Os cientistas olharam para o cientista principal que acenou para eles. Movendo-se rapidamente, eles começaram a se preparar enquanto Jets falava. Esta é uma de nossas armas de energia, já preparada para reprodução em massa. Até o momento, ainda não desenvolvemos planos para que seja usada pela infantaria, mas é perfeita para montar em um veículo. Radiação capaz de derreter aço e matar um homem com um único tiro. É feita para matar até os seres mais duráveis. Ah, você vai precisar disso. Jets gesticulou para um cientista próximo vestindo um jaleco, que passou por Talbot e Buckler um par de copos de segurança coloridos. Confie em mim, coloque os Talbot resmungou para Buckler. Tentei ser teimoso sobre isso pela primeira vez.
pontos nos meus olhos por 2 dias. Buclair sorriu. Deixe que Talbot tenha sua natureza teimosa mordendo-o na bunda. Os cientistas ao redor da grande arma parecida com um canhão fugiram dela, saindo por uma porta atrás dela. Ao fazê-lo, uma laje de concreto sólido de 3 metros de altura foi empurrada para dentro da sala. Depois, uma parede de aço do mesmo tamanho. Ambos tinham 30 centímetros de espessura. Vamos usar 80% de potência, disse Jets. Comece a demonstração. O canhão acendeu e disparou em um piscar de olhos. Só isso já teria impressionado Buclair. Dos muitos problemas com armas de energia que as impediam de serem usadas no combate moderno, entre eles estava o fato de que nada era realmente poderoso o suficiente para carregá-las com rapidez suficiente para permitir que fossem usadas contra qualquer coisa que pudesse se esquivar. É verdade que havia mais, mas Buclair ainda não tinha visto uma arma laser que fosse melhor do que uma simples arma cinética. O canhão à sua frente causou uma ótima primeira impressão, no entanto. Ele disparou uma única rajada de energia amarela, o raio se chocando contra a parede de aço e derretendo antes de cavar um buraco no concreto atrás dele. Impressionante, disse Buclair suavemente. Quanto tempo até que ele possa fazer isso de novo? Ah, Jet sorriu. Essa é a parte divertida. Comece rapidamente. O canhão acendeu e depois desencadeou o inferno. Dezenas de raios de luz voaram para a parede de aço como se ela não existisse, destruindo a parede de concreto em instantes. Buclair ficou chocado quando o metal se transformou em escória derretida com uma facilidade horrível enquanto o concreto explodia. Insano, Buclair pensou consigo mesmo. Este não foi apenas um avanço na tecnologia de armas atual, foi décadas à frente de qualquer outra pessoa que não se chamasse Stark. Mesmo depois de estudar a tecnologia alienígena deixada para trás na invasão de Nova York, Buclair ainda não tinha visto nada tão potente pronto para produção em massa. Buclair manteve seus pensamentos para si mesmo enquanto Jets ria. Impressionante, sim? É, como se chama? O sistema de feixe emissor de micro-ondas, ou MEBS, para abreviar, disse Jets. Buclair evitou cuidadosamente revirar os olhos ao ouvir aquele nome estúpido. Fizemos muito progresso recentemente. Na verdade, venha por aqui. Jets se virou e começou a andar, forçando Talbot e Buclair a segui-lo. Enquanto jogavam os óculos de segurança, eles foram dados a um cientista que ficou mexendo neles freneticamente. Talbot, sibilou Buclair. Que porra é essa? Você vai me dizer que esses filhos da puta têm esse tipo de equipamento agora? Eles estavam sendo desligados. Agora eles podem fazer torres de laser de disparo rápido? Talbot assentiu. Eu sei que é uma loucura, mas é isso que eles estão nos oferecendo. Você pode imaginar nossos tanques e aviões sendo equipados com aqueles meninos maus? Eu ficaria muito menos preocupado com os russos enviando macacos para nos matar enquanto dormimos. Jets os conduziu para a próxima sala. Desenvolvemos isso para contenção sobre-humana. Depois de várias falhas, conseguimos encontrar uma maneira de conter qualquer falta de absorvedores de energia aprimorados. Assim que entraram na sala ao lado, Buclair soube do que estava falando. No centro da sala seguinte havia um cilindro de luz amarelo esverdeada. Ele estava sendo criado por um par de anéis na parte superior e inferior que faziam tudo parecer um pote gigante. A célula de contenção de energia. Jets acenou com orgulho enquanto mais cientistas trabalhavam na célula. Transportável em instantes, capaz de segurar até o Hulk. A energia é mantida dentro de um campo magnético e pode ser usada com apenas um pouco de treinamento. Buclair foi desligado internamente. Demais. Muito rápido. Algo estava muito errado aqui. Claro, deveria haver algumas desvantagens de qualquer maneira. Por mais sofisticadas que fossem essas armas, a fantasia só levava você até certo ponto. Bastava lembrar do AK-47. Uma arma cuja popularidade chegou a um ponto. Confiabilidade. Funcionou. Mesmo que não tivesse recebido manutenção há dias, tivesse sido jogado na lama, tivesse sido desmontado e montado da maneira mais tosca possível e usado por crianças pequenas que nunca haviam aprendido a ler, ele iria disparar. E embora nem todas as armas tivessem que sobreviver aos extremos que o AK-47 sobreviveu, havia algo a ser dito sobre armas que não emperravam ou paravam no instante em que você precisava delas. Buclair estava preocupado que essas novas armas tivessem problemas semelhantes. Mas pior, ele estava preocupado se não o fizessem. Porque se tudo isso funcionasse perfeitamente, ele precisaria fazer perguntas o mais rápido possível. Havia um ditado sobre olhar na boca de um cavalo de presente. Isso foi besteira. Você olha, e você olha, e você olha. Certifique-se de que o que você tem é um presente e não um chute rápido no traseiro. Enquanto Buclair pensava sobre isso, ele nunca notou uma tela tremeluzindo com símbolos vermelhos. Capítulo 128. Luke Cage. Luke olhou pela janela de vidro com o canto do olho enquanto alguns pedestres passavam. Quando eles estavam fora de sua vista, ele suspirou. Sabe, você fica olhando para todos os meus clientes em potencial. Posso me arrepender de ter você aqui, disse uma voz atrás dele. Luke sorriu e virou-se para o orador. O lugar que ele escolheu para se esconder foi uma barbearia. Na verdade, um famoso, pelo menos no Harlem. A barbearia Pops tinha paredes verdes menta, cadeiras vermelhas na frente da parede direita e espelhos. Uma loja simples, mas que ganhou fama no bairro. Não porque fosse caro ou chique, mas porque era um bom lugar. O calor encheu a loja com uma luz do sol entrando pelas janelas. E o dono da loja estava relaxando em uma das cadeiras do barbeiro. Ele usava um boné na cabeça e uma camisa polo preta com o logotipo da loja. Ele estava sorrindo levemente para Luke, os dentes brilhando, sua pele escura brilhando um pouco sob a luz. Se receber a gente é um problema, papai, Luke começou a dizer. Não comece com isso, Pop balançou a cabeça. Estou apenas brincando. Sei que vocês fizeram a coisa certa. E não quero parecer condescendente, mas estou orgulhoso de vocês dois. Luke teve um momento de irritação que rapidamente desapareceu. Por algum motivo, era um pouco chato ser elogiado por algo que causava mais problemas do que solucionava. Mas Pop tinha o seu respeito e saber que ele aprovava ajudou um pouco. Você ainda está aí?
Jéssica disse então, chamando a atenção deles. A pequena potência estava com os braços cruzados enquanto olhava Luke da porta que dava para os fundos. Pensei que você iria se cansar de olhar para a rua. Tenho certeza que você estava olhando para a parede alguns segundos atrás, Luke brincou. Jéssica fez uma careta para ele. Sim, bem, cansei disso. Precisamos planejar como vamos lidar com essa merda. Pop tossiu. Quando Jéssica olhou para ele, ele apontou para uma lata amarela que estava em uma gaveta ao lado dele. Em grandes letras pretas em fita adesiva havia duas palavras. Juro jar. Você está falando sério? Jéssica perguntou, parecendo positivamente chocada. Como um ataque cardíaco, Pop riu. Às vezes tenho crianças aqui, senhora. Preciso manter um certo tipo de atmosfera. Jéssica olhou para ele por um longo momento. A única resposta de Pop a esse olhar foi uma expressão plácida e gentil em seus olhos. Droga, Jéssica pegou sua carteira. O que é isso? $1 cada. O que coloca você em 3, ele concordou. Luke riu. Ele rapidamente desviou o olhar quando Jéssica se virou para encará-lo. Ela era durona, mas também uma grande molenga. Ele gostava disso nela. Então, temos um plano? Lucas disse. Mais ou menos. Jéssica sentou-se em outra cadeira de barbeiro. Até agora tem estado estranhamente silencioso. Só posso procurar por muita coisa desde que meu laptop explodiu, mas as notícias não estão explodindo como eu esperava. Você acha que alguém manteria isso em segredo? Luke perguntou, movendo-se para se encostar na parede em frente à casa de Jéssica e Pop, cruzando os braços. Eu acho que com o Bridge flutuando sobre Nova York o tempo todo, os policiais da cidade sabem que podem penhorar os malucos. Ela se interrompeu e olhou novamente para Pop, que sorriu. Parecendo que isso a machucava fisicamente, ela mudou de frase. A loucura. Como um cara roubando lançadores de foguetes e usando-os para explodir metade do Hell's Kitchen enquanto tenta matar 2 super-humanos. Estou surpreso que vocês dois se encontraram, disse Pop, parecendo quase impressionado. Reva sempre disse que você era forte. Deve ser bom saber que você não está sozinho. Isso aconteceu. Realmente aconteceu. Jéssica pareceu desconfortável com a menção de Reva por algum motivo, porque sua próxima frase veio um pouco mais rápida. Provavelmente podemos nos esconder por pelo menos alguns dias, mas precisaremos nos mudar se não quisermos que as pessoas nos persigam. A menos que você esteja planejando se inscrever nos Vingadores. Luke olhou para ela. Jéssica franziu a testa. A menos que seja isso que você está tentando fazer? Não, ele parou para pensar. Recebi uma carta há algum tempo. Veio de alguém que conhecia meu segredo. Eles não tinham todos os detalhes, mas queriam me encontrar para conversar. Disseram que seu nome era Marimu. Pop franziu a testa. Por que isso parece familiar? Jéssica olhou para Luke. O Vingador. Diz que. Luke assentiu. Eu não sabia disso na época. Fiquei desconfiado. Mas quando nada aconteceu, percebi que não era nada. Aí ele apareceu no noticiário. O terremoto do Rio aconteceu. Desde então fiquei me perguntando o que ele queria. Recebi uma carta dele também, disse Jéssica. Luke, Pop e Jéssica ficaram em silêncio por um momento. Pop olhando entre os dois super-humanos. Então, se ele souber o seu segredo. Precisamos nos mudar, disse Jéssica. Se ele souber sobre você. Ele não sabe sobre este lugar, Luke disse imediatamente. Eu só sei sobre Pop graças a Reva novamente, ela parecia desconfortável por algum motivo. E ninguém me conectaria a este lugar. Estamos seguros. Mas a jovem está certa, disse Pop. Você não pode ficar aqui para sempre. Posso perguntar a alguns dos meus velhos amigos, ver se eles podem ajudá-lo a se esconder. Mas é isso que vocês dois querem? Jéssica zombou. Como o inferno. Eu tenho problemas suficientes agora, sem fazer com que todos os outros sejam meus também. Eu não posso culpar você, Luke encolheu os ombros. Mas tenho que admitir. Salvar aquelas pessoas foi a primeira vez que me senti completo em muito tempo. Marimu Shaed, descagem. Jen, Creel, Izzy e eu saímos para tomar shawarma seguindo o conselho de Tony, que sugeriu isso quando soube que Creel e eu queríamos sair. Foi um bom conselho, considerando que o shawarma em Nova York, entre os muitos alimentos que seus vendedores eram famosos por fazer, deveria ser excelente. Claro, decidimos aproveitar o dia, mas tivemos que modificar nossos planos para caber em uma coisa. Gente, Jen disse enquanto fazia beicinho no telhado ao meu lado. Sério, não me importo de entrar com você. Não me importo com o que as pessoas pensam. O mesmo aqui, Izzy concordou, meu colega vingador sorrindo para Jen. Mas você sabe que estaríamos cercados por paparazzi no segundo em que você aparecesse. E eu quero conseguir comida, não danos aos olhos causados pelos flashes das câmeras. Não que vocês dois sejam menos discretos, Jen resmungou. Creel é feito de músculos e você tem a constituição de uma deusa grega. Izzy zombou. Você também. Mas eu não sou verde. Jen bufou. Vamos, Cal. Izzy pegou Creel pelo braço e puxou-o. Meu grande amigo me deu um sorriso fraco. Tudo que pude fazer foi encolher os ombros, sentindo a mesma exasperação que ele. Quando eles saíram do telhado, fui até a beira do telhado. Várias histórias no ar, tivemos uma visão muito boa da cidade. Tirei um momento para apreciar a vista. Não tanto o cheiro, já que Nova York é a cidade de Nova York, mas poucas coisas poderiam superar a aparência da cidade. Dando uma última olhada antes de ir para Dinoton, Jane me perguntou enquanto caminhava para ficar ao meu lado. Mais ou menos, eu olhei para ela. Quer dizer, eu sei que pedi para sair, mas pensei que haveria mais tempo. Agora vou embora quase imediatamente. Você pode simplesmente dizer não, Jen apontou. Olhei para ela com um sorriso. Você está brincando? Tem dinossauros. Sonhei com isso desde que meu pai trouxe a fita VHS de Jurassic Park para casa. Jen sorriu, seus olhos verdes brilhando. Sim, isso é justo. Quando você coloca dessa forma, sinto um pouco de ciúme. Desculpe, você tem um julgamento naquele dia, eu disse com a maior simpatia que pude. Mas ei, posso dar um soco em um T-Rex para você se você quiser. Você quer irritar a Peta sim? Jen brincou. Primeiro, foda-se Peta, eu rosnei. Eles matam mais animais do que salvam. Em segundo lugar, eu realmente gostaria que você viesse. Foi divertido sair com você. Seu enorme molenga, Jen estendeu o braço e o enganchou no meu. Traga-me um ovo de dinossauro, ok?
Para comer ou chocar? Eu perguntei olhando para ela. Depende de quão legal for, Jen respondeu sem perder um passo. Se você trouxer algo chato como um hadrossauro, eu prefiro comê-lo. Ela riu do olhar de surpresa que lhe dei. Bruce e eu amávamos dinossauros. Sério, traga-me uma lembrança. Eu vou, olhei de volta para a cidade com um sorriso. Tenha cuidado, ela disse suavemente. Espere o quê? Claro que terei cuidado. Quero dizer, tudo o que preciso fazer é proteger a equipe científica com Creel e Bobby. Marimou, você já teve uma missão seguindo a rotina? Jane me perguntou. Derrubamos aquele cara de Whitehall da Hydra bem rápido. Sim, e todas as outras missões desde então? Ela respondeu. Eu abri minha boca. Então pensei novamente. Ela estava certa. Praticamente todas as missões em que participei acabaram tendo algum tipo de complicação. Eu pensei que era normal, para ser honesto. Qual missão dos quadrinhos corre conforme o planejado? Inferno, não havia um ditado que dizia que nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo? Mas a maioria das minhas missões acabou indo mais do que um pouco para o lado. E a ideia da Terra Selvagem era preocupante. Não importa o que aconteça, mesmo pessoas como o Homem-Aranha e o Capitão Marvel, ambos sobre-humanos, acabaram fazendo um pouso forçado ou perdendo a memória, ou algo assim. E não se esqueça das tangas. Eu ganhei muita confiança em meu corpo ultimamente graças ao meu novo aumento na massa muscular, mas não o suficiente para correr pela selva usando uma aba na bunda. Por um lado, eu não queria correr o risco de que Frankenstreak acabasse usando também. Ok, isso é justo, eu disse finalmente. Não vou fingir que minhas missões não foram. Estremeci, agitado. Mas terei cuidado. Farei tudo o que puder para voltar em segurança. Isso ainda não me impede de me preocupar, disse Jen balançando a cabeça. Você fica muito frágil quando o relógio não está ligado, disse ela enquanto batia no Mitrix. Sou muito mais durão do que era antes de você me conhecer. Tenho uma armadura Katon, uma boa espada e um bom treinamento. Além disso, como você disse, tenho um Mitrix. O balcão único para todos os problemas que uma pessoa poderia ter. Posso não estar bem naquela selva, mas estarei seguro. Jen ainda parecia preocupada. Ei, vou embora em 2 dias, mas é tempo suficiente para sairmos. E conhecer seu pai. O que eu estava honestamente nervoso. O Walters mais velho estava na torre desde ontem. Eu ainda não tinha conhecido ele e hoje era para ser o dia, logo depois de pegarmos comida para ele. Eu não tinha certeza do que ele pensaria de mim. Quero dizer, eu provavelmente era uma das muitas coisas sobre as quais ele ficaria duvidoso. Desde que foi sequestrada, Jen ganhou novos poderes, mudou de cidade, tornou-se uma super-heroína e começou a namorar. Qualquer um desses sozinho teria deixado um bom pai preocupado em vários níveis. Acho que namorar ela estava um pouco acima de mudar de cidade e abaixo de conseguir superpoderes, sendo o número 1 se tornar um super-herói. Ele vai gostar de você, disse Jen enquanto me empurrava suavemente. Você é um super-herói, lembra? Não, ele é um homem inteligente. Ele sabe que ninguém é bom o suficiente para você. Eu sorri para ela. Estou feliz que você me escolheu. Ela sorriu de volta e se inclinou para me encontrar no meio, me envolvendo enquanto nos beijávamos. Quando Creel e Izzy voltaram, alguns minutos depois, ambos pareciam um pouco perturbados. Jen e eu nos separamos para olhar para eles. Ei, eu disse. Vocês estão bem? Izzy bufou. Sim, estamos bem. Só que eu subestimei o quão famoso eu era. Sério, vocês dois estavam namorando aqui enquanto eu tinha que lidar com idiotas excitados? O que aconteceu? Jen perguntou com um largo sorriso. Para ser justo, ninguém estava com tesão, disse Creel. Mas fomos reconhecidos. Tivemos sorte de conseguir a comida. Creel ergueu uma sacola para exibi-la. Onde vocês querem comer? Em algum lugar com uma vista incrível, eu disse sem hesitação. Alguém conhece um bom lugar? Todos nós nos entreolhamos. Depois para as águas ao longe, onde uma estátua verde podia ser vista saindo do oceano. Acho que todos nós tínhamos os mesmos sorrisos em nossos rostos. Então, se você está se perguntando o que levou a dezenas de fotos nas redes sociais de 4 pessoas sentadas no topo da Estátua da Liberdade enquanto comiam, pronto. Conheci o pai da Jen logo depois de comermos. Jen me levou até a sala de recreação, onde o veterano Walters estava esperando no bar. Ele estava encostado nela com um copo de álcool escuro e um copo na mão, vestindo uma jaqueta de couro preta sobre uma camisa vermelha. Eu já tinha visto uma foto dele ao lado de Jen na formatura dela, então não fiquei surpreso ao ver que ele se parecia com Bart Reynolds. Quem quer que estivesse fazendo o casting desse universo era excelente nisso. Ele parecia Bart Reynolds na casa dos 50. Digno, mas ainda meio segundo de dar um soco em alguém que dissesse a coisa errada. Ele tinha um pouco de barriga de cerveja, mas seus braços eram claramente fortes. Quando ele olhou para nós, seu sorriso para Jen era amplo e caloroso. Quando ele olhou para mim, isso diminuiu um pouco. Pai. Jen caminhou até seu pai e se inclinou para envolvê-lo em um abraço, beijando o topo de sua cabeça. Ele riu e passou os braços em volta dela também. Como a torre está tratando você? Muito bom, na verdade, disse o Sr. Walters calorosamente. Uma vez me acostumei com os robôs, os deuses nórdicos e os ursos russos andando por aí. Mikhail é mais temporário do que os outros. Se formos justos, eu disse sem pensar. Jen e seu pai se separaram para o homem me dar uma boa olhada. Eu escolhi renunciar a uma das minhas camisas de merchandising por uma camisa xadrez em preparação para esta reunião. Eu ainda estava usando jeans, já que imaginei que embora minha aparência nerd não fosse impressionar, parecer que Tony seria ainda pior. Maurice Walters me pareceu um homem muito prático. E por mais caros que fossem os ternos de Tony, eles não eram práticos. Mesmo aqueles com Wi-Fi. Especialmente aqueles com Wi-Fi, na verdade. Eu não tinha certeza se acertei ou não, mas pelo menos ele não tirou uma espingarda do bolso quando me aproximei dele. Pai, este é Marimou, disse Jen, puxando-me para mais perto com um braço em volta das minhas costas. Eu te contei sobre ele, lembra? Sim, ele disse enquanto ainda me olhava de cima a baixo. Ele estendeu a mão para apertar, e eu aceitei. Tentei sacudi-lo como Steve ou Thor fariam. Não sei o que foi, mas aqueles dois tinham apertos de mão masculinos. Se um aperto de mão pudesse ser masculino. Minha palma estava suada? Ó Deus, por favor, não deixe minha palma suar. Você é maior do que as fotos da batalha do Triskelion. Está ganhando músculos? Não esperava por isso. Sim, tenho treinado desde então, tentando melhorar em toda essa coisa de super-herói.
Seus lábios se contraíram ao ouvir a palavra super-herói. É mesmo? Sim, senhor, eu disse com um aceno de cabeça. Estou fazendo o meu melhor até agora. Ele sorriu com isso. Não sei se ele achou graça ou que, mas finalmente soltou minha mão. Bom, Jay me disse que você também é californiano. Sim, senhor. Nascido e criado na Bay Area. Ele riu. Não há necessidade de me chamar de senhor. Sou apenas um xerife. Eu balancei minha cabeça. Tenho certeza de que se eu não ligasse para você, senhor, o Capitão América me faria dar voltas por ser desrespeitoso. Ele riu desta vez. Você sabia que Bart Reynolds ri? Você provavelmente pode ouvir isso em um de seus filmes. Uma espécie de ha-ha-ha. Soava estranhamente legal. Não se preocupe. Apenas me diga, como você começou todo o show de super-herói? Comecei a falar sem pensar, principalmente viajando pela cidade à noite para impedir os crimes que encontrei. Então você era um vigilante? Ele perguntou. Olhei para Jen, que estava estremecendo, depois para o Sr. Walters, que estava carrancudo um pouco. Tecnicamente? Bem, não apenas tecnicamente. Sim, eu era um vigilante, eu disse, finalmente decidindo aguentar. Eu estava tentando ajudar as pessoas e não queria revelar meus poderes caso alguém quisesse me colocar em um laboratório. Então, sem treinamento, sem qualquer poder legal, você saiu e começou a socar as pessoas, disse Walters com a firmeza de um juiz ao proferir sua sentença. Nós nos encaramos por um longo momento. Tempo suficiente para eu endireitar as costas. Sim, foi o que eu fiz. Ele fez uma careta. Você sabe que se estivesse na minha jurisdição. Mas não estamos, eu disse a ele. E para ser sincero, não me arrependo de ter saído naquelas noites. Sei que era ilegal, mas ainda assim ajudei pessoas. Pessoas que poderiam estar mortas se eu não estivesse lá. Ou você poderia ter causado mais danos, ressaltou. Eu vi aqueles seus alienígenas. Você poderia ter matado alguém saindo como fez. Jogue uma bola de fogo no momento errado e você derreterá o peito de alguém. Jen ficou em silêncio. Acho que ela só queria ouvir. Eu não tinha certeza. Olha, senhor. Sair como vigilante foi bem, não foi inteligente. Mas eu queria usar essa coisa para ajudar as pessoas e fiz. Não era legal. Na verdade, mesmo que eu não fosse um vingador, eu provavelmente ainda estaria fazendo isso sem surpresa. Isso não pareceu me tornar querido por ele. Não vou mentir para você, senhor. É por isso que estou lhe contando tudo isso. Não vou fingir que estou arrependido, ou que me juntei aos Vingadores e ajudei Bride como penitência por algo que fiz de errado. Tenho muito respeito pelos policiais e pela lei, mas houve muitas vezes que tive que intervir para poder manter as pessoas vivas. Ele recostou-se no bar e tomou um gole. Então ele olhou para Jen. E você? Tenho certeza de que ninguém vai prendê-lo, se é isso que você está perguntando, disse Jen calmamente. Ela pegou uma garrafa da prateleira do bar e abriu-a, tomando um grande gole. Seu pai bufou. Não foi o que eu quis dizer, querido. Quero dizer que você costumava ser contra esse tipo de coisa. Eu ainda estou, disse ela com alguma apreensão. Eu não pude deixar de me sentir um pouco nervoso com isso. Jen tomou outro gole da garrafa em sua mão. Ela limpou os lábios quando um pouco de uísque pingou em seu queixo. Mas ele fez um bom trabalho naquela época. O mesmo acontece com as coisas que fazemos agora, ela encolheu os ombros. Não está certo, mas posso perdoar. Não posso, disse o Sr. Walters. Ele estava olhando para mim. Eu me endireitei e olhei para ele. Ele não estava errado. Afinal, eu não estava acima da lei. Mas eu também não estava recuando. Bem, pelo menos você está sendo sincero comigo, ele resmungou. Ele suspirou e endireitou as costas, estremecendo ligeiramente. Não há muito que eu possa fazer sobre isso, com o Bride agora apoiando você. E não posso negar que você fez um bom trabalho. Jen também. Eu olhei para ela. Ela é muito mais durona do que eu, equilibrando as coisas de advogado e super-herói. Ela me lançou um olhar satisfeito. Tentei impedir o sorriso estúpido que cresceu em meu rosto. O Sr. Walters balançou a cabeça. Vou deixar os figurões do governo cuidarem disso, ele não parecia satisfeito com isso. Eu poderia dizer que isso ainda estaria em sua mente. Ele não estava disposto a me atacar, mas duvidei que tivesse a aprovação dele. O resto da nossa conversa foi bastante difícil. Eu me consolei com o pensamento de que nenhum pai gosta que a filha namore. Capítulo 129. Vasily Karpov. Vasily não era um homem estúpido. Ninguém ascendeu na hierarquia militar russa e na Hydra sem ser um pouco inteligente. Mesmo agora, morando em Cleveland, ele ainda mantinha um nível de vigilância, sabendo que precisava ter cuidado. Ele nunca saía de casa para nada além de comprar o essencial. Ele evitou qualquer mídia social. Sem amigos, sem convidados. Nem mesmo uma TV na sala. Ele desapareceu naquele pequeno bairro de Cleveland. E porque ele era inteligente e cuidadoso, ninguém nunca o encontrou. Mesmo quando a Hydra caiu, ele se sentiu um pouco orgulhoso ao conseguir evitar as consequências. Foi essa mesma inteligência que o levou a acreditar que alguém o estava observando. Mais que isso, alguém estava se intrometendo em sua vida. Primeiro, o seu senhorio aparentemente teve uma sorte inesperada, porque de repente partiu para as Bahamas, gabando-se de ter vendido seu negócio por uma enorme quantia de dinheiro. Vasily estava um pouco preocupado com isso, já que não queria ser despejado de repente ou algo assim. Mas nada aconteceu. Então, alguém fez algum trabalho no cabo e na energia do prédio. Ele havia feito uma varredura em sua casa em busca de insetos ou câmeras por hábito. Mas mesmo quando não encontrou nada, ele sabia que alguém o estava observando. Mas nada aconteceu. Ele viveu sua vida normalmente e ninguém atacou. Mas a tensão continuou a aumentar sem nada. Nada há muito tempo. Eventualmente ele começou a relaxar. Ele estava errado. Ninguém estava vindo atrás dele e ele estava seguro. Ele continuou sua vida normalmente. Ele só saiu de casa para fazer compras, evitou entrar em contato com qualquer pessoa e finalmente conseguiu relaxar. Ele entrou em casa depois de pegar um pouco de leite, pão e carne da história no dia 15 de maio, sentindo-se finalmente relaxado. Ele entrou na cozinha, guardou a comida e depois entrou na sala de estar. Tony Stark estava sentado em seu sofá. O ex-comandante da Hydra olhou para ele. Tony Stark estava recostado com os braços estendidos e uma perna cruzada sobre a outra, parecendo para todo mundo um rei em seu trono. Ele tinha uma expressão neutra no rosto que era muito diferente do olhar presunçoso que costumava ter diante das câmeras. Lembrou ao comandante de um juiz que deveria pronunciar uma sentença. Os olhos de Vasily se voltaram para a pilha de jornais perto da porta onde ele havia deixado a arma.
Nada, Stark assobiou, chamando sua atenção. Stark enfiou a mão no paletó e tirou a pistola perdida de Vasily, colocando-a sobre a mesa. Sabe, se você vai ter uma arma pronta para intrusos, talvez não a deixe exposta. Antes que Vasily pudesse se mover, Stark enfiou a mão em sua jaqueta novamente. 1, 2, 3 vezes. 3 pistolas de diversas marcas e modelos logo pousaram ao lado da primeira. Esses estavam melhor escondidos, então parabéns. Vasily levantou a mão. Atrás de Tony Stark, algo saiu das sombras como se estivesse se desdobrando. Algum tipo de androide, vestindo um terno simples de mordomo. A aparência de uma coisa tão estranha manteve Vasily imóvel por tempo suficiente para que o robô mordomo andasse ao redor do sofá e entregasse a Stark um copo de algo verde. Obrigado, Jarvis, disse Stark, como se um robô em traje de mordomo entregando-lhe uma bebida fizesse parte da vida cotidiana. Pode ter sido. Agora Vasily carpou. Stark tomou um gole de sua bebida antes de olhar Vasily nos olhos. Você matou meus pais. Vasily não negou. Os olhos do robô brilharam em um azul misterioso. Vasily tentou descobrir uma saída. Talvez ele pudesse quebrar a janela e cair no jardim da frente. Desaparecer nas ruas. Pare. Stark girou sua bebida enquanto ainda olhava para Vasily. Você não vai escapar. Tem o terno cercando a casa, policiais da Bride de prontidão e Jarvis pronto para explodir suas pernas. Então pare. Vasily parou. Oh, que bom. Você não está correndo. Então deixe-me explicar isso para você. Stark descruzou as pernas e se inclinou para frente, colocando sua bebida na mesa. Eu sabia quem você era há semanas. Um bom amigo meu me contou sobre você antes de atacarmos o Triskelion. Por tanto tempo. Por quê? Eu te deixei até agora? Stark perguntou. Stark riu. Porque você não é importante. Ele não poderia ter dito nada mais chocante nem se tivesse tentado. Stark sorriu, embora a expressão fosse de alguma forma cruel. Eu admito, ter a chance de poder tirar sua pele de você e adicioná-la à minha próxima armadura está me dando todo tipo de arrepio. Mas você é bem patético. Você matou minha mãe. Meu pai. Não foi pessoal, disse Vasily. Mensagem. Stark disse asperamente, finalmente perdendo a compostura. É tudo pessoal para alguém. Então não tente puxar isso comigo. Vasily balançou a cabeça. Por que você está me contando tudo isso? Porque você terminou, Stark bebeu sua bebida. Tenho evidências de seu trabalho antes de você deixar a Hydra, incluindo a porcaria obscura enquanto você fingia ser um soldado russo leal. Também tem um super soldado examnésico que está muito chateado e disposto a testemunhar. Aquela caixa na sua parede que eu encontrei. Vasily olhou para Stark, sentindo o mundo cair debaixo dele. Ele sentiu vontade de vomitar. Tinha acabado. Depois de anos de solidão dedicada de viver quase na pobreza com o propósito expresso de evitar ser pego. Eu sei direito? Stark estava sorrindo cruelmente. Você tem vivido na merda por todo esse tempo. E sua bunda ainda vai para a cadeia. Quão bom é isso? Eu até tenho meu amigo Mikhail pronto para levá-lo para a Rússia. Vasily sentiu o suor escorrer pela sua testa. Ah sim, prisão russa. Parece divertido, disse Stark com um sorriso. Demais. Vasily estava pronto para morrer pela Hydra. E isso era melhor do que ser um traidor russo numa prisão militar. Vasily saltou para as pistolas na mesa na frente de Stark, tentando ficar o mais longe possível de Jarvis. Isso o aproximou de Stark, mas não foi problema. Stark não tinha armadura e, portanto, não era uma ameaça. Ele poderia pegar a pistola, matar Stark e depois deixar o robô matá-lo, evitando ter que suportar os horrores da prisão. Salve, HYDR. Vasily começou a chorar. Stark levantou-se da cadeira com um movimento suave e rápido. A mão de Vasily não chegou nem perto da pistola antes que os nós dos dedos o acertassem no queixo. Uma explosão de dor cegou Vasily enquanto ele voava de volta. A experiência lhe dizia que o golpe havia acertado no ponto certo e com força suficiente para deslocar sua mandíbula. Ele bateu na parede atrás dele e tentou atacar Stark novamente com um cruzamento direto. Stark balançou para trás para evitar o golpe, então deu um soco na axila de Vasily em um movimento de boxe barato, seguido de outro soco na mandíbula que Vasily sentiu quebrar um dente. Somente sua disciplina o impediu de gritar instintivamente com a dor lancinante. Vasily, desesperado e com dor, tentou pegar a pistola novamente. Stark zombou. Patético. Metal entrou em sua mão. Vasily ergueu a pistola com força. A esperança o encheu quando percebeu que nada o impedia. Stark não se moveu nem um centímetro quando Vasily apontou para o peito do bilionário e puxou o gatilho. Clique. A esperança em seu peito foi reduzida a cinzas. Vasily olhou para o filho de Howard e Maria Stark com desespero nos olhos. Isso é maravilhoso de ver. Stark sorriu. Mikhail, ele é todo seu. O telhado se abriu em uma chuva de madeira quebrando em lascas. Centenas de quilos de pele caíram na frente de Vasily. O agente da Hydra olhou para dezenas de dentes brancos e brilhantes dentro da boca de alguma combinação de urso pardo e homem. Vasily, o enorme urso rosnou. O governo russo deseja falar com você. Vasily balançou a cabeça. Apenas me leve já, por favor. Stark sorriu. A submissão. Um segundo favorito da resistência fútil, ele levantou um par de algemas. Prepare-se para o amigo do Gulag. Nós não temos mais isso, Mikhail rosnou. Stark colocou as algemas em Vasily, levantando-o. Isso é decepcionante. Não se preocupe. Seremos simplesmente criativos. Vasily choramingou baixinho para si mesmo. Ele estava começando a se arrepender de ter assassinado os Stark. Ele tinha a sensação de que se arrependeria muito mais em breve. Capítulo 130. Mahmoud Shahed, descagem. Depois de me encontrar com o pai de Jen e fazer com que ele pensasse em me prender, eu gostaria de ter tido a chance de apenas relaxar. Mas fiz uma promessa a mim mesmo de continuar fazendo planos para o pior. Havia muitos planos que eu havia colocado em prática para o futuro. Afinal, eu tinha um código de trapaça para o universo e o usava para tudo. Anos de conhecimento de histórias em quadrinhos e ficção científica me permitiram saber para que tipo de ameaças eu poderia ter que me preparar. E eu não estava disposto a simplesmente ficar sentado e deixar isso acontecer. Maria e Fury tinham 1000 arquivos de tudo que eu conseguia lembrar. É verdade que continuei usando o visualizador dimensional como explicação de por que sabia tudo. Não sabia quanto tempo aquela mentira iria durar. A questão é que eu tinha planos.
Planos de tudo, desde diferentes armas que eu criei e pendurei em um arsenal de minha própria fabricação, contingências, até mesmo uma lista de possíveis universos alternativos contra os quais poderíamos acabar lutando. Mas eu não tinha pensado muito sobre o que poderia acontecer se eu morresse. Se alguém inteligente ou forte, ou com a realidade devastadora o suficiente para superar o Omnitrix conseguisse atirar em mim, poderia acontecer. Então eu tive que fazer alguma coisa. Eu tive que contar a verdade a alguém em quem pudesse confiar para guardar meus segredos. Com esses pensamentos em mente, entrei no meu laboratório. Bem, o laboratório de Yuri Higg. O pequeno psicopata vermelho deixou sua marca no grande espaço que Tony me deu. A pilha de latas de bebidas energéticas deixadas em cada lixeira da sala era prova disso. Dentro do laboratório estava X. A grande concha robótica que ele criou para si mesmo dominava praticamente o centro da sala. Ele estava de pé pacientemente, vestindo jeans como sempre. Eu não sabia porque ele gosta tanto de usar jeans e abre mão de qualquer outra roupa, mas suponho que isso não fosse um problema para ele. Obrigado por ter vindo X, eu me aproximei e puxei uma cadeira, uma que eu havia pedido caso um dos membros mais pesados da equipe aparecesse. Entre Hulk, Jen, Thor e X agora, todos os 4 pesava centenas de quilos a mais do que uma pessoa normal. Imaginei que poderia precisar disso. Quando X se acomodou na cadeira, peguei uma para mim e sentei-me em frente a ele. Estou sempre à sua disposição, senhor, disse X, embora eu admita que sou multitarefa. Atualmente estou jogando com Jarvis, verificando relatórios policiais e rastreando o tráfico humano na Dark Web. Eu tinha me acostumado com o fato de que meus 2 aliados de inteligência artificial tendiam a ser muito bons nesse tipo de coisa. Ainda assim, o último me preocupou o suficiente para me distrair. Precisa de ajuda com isso? Não me importo de quebrar algumas pernas. Você não tem nada com que se preocupar. Os olhos azuis de X se estreitaram e se viraram, sua maneira de sorrir. No momento, acho que só preciso encontrar uma maneira de rastrear os menos inclinados à tecnologia. Mas fizemos muitos progressos. E você já ajudou com o financiamento. Eu fiz. Eu perguntei, surpreso. Eu te dei apenas metade do meu dinheiro. E então coloquei esse dinheiro em investimentos. Tem um olho real para o mercado, disse ele com diversão na voz. Jarvis e eu temos usado esse dinheiro para apoiar nossos esforços. Mas imagino que não era sobre isso que você queria falar. Eu gentilmente coloquei esse pensamento no canto da minha mente. Eu estava sempre procurando mais maneiras de ajudar as pessoas e fazer isso internacionalmente nunca me impediu antes. Bem, não desde que as viagens internacionais se tornaram muito mais baratas graças a uma combinação de alienígenas espaciais e superjatos pessoais. Você pode garantir que não estamos sendo ouvidos? Por alguém? Perguntei. Claro, os olhos de X ficaram azuis por um momento. Aí está, senhor. Obrigado. Eu tosse em minha mão enquanto colocava meus pensamentos em ordem. Ultimamente tenho pensado na minha morte. O corpo de X geralmente ficava bem imóvel, mas desta vez percebi que ele nem tentou simular uma resposta. Sem olhos arregalados, sem dedos trêmulos. Ele apenas olhou para mim. Oh, ele disse depois de um longo momento. Sentindo-me extremamente desconfortável, continuei falando. Sim, isso vai acontecer, um dia. E a verdade é que se alguém tem chance de sobreviver a mim, é você. Quero dizer, Thor provavelmente acontecerá. O mesmo acontece com Jen, Bruce, talvez até Steve. Mas você pode seja imortal. E se você for, você pode acabar ajudando meus filhos. Eu odiei isso. Odiava pensar tão à frente. Mas eu tive que fazer isso. Tinha que pensar no futuro e em todos os perigos que ele trazia. Talvez isso não aconteça. Talvez eu morra muito antes que isso aconteça. Talvez eu nunca tenha filhos por algum motivo. Mas não posso depender de talvez. Tenho que planejar tudo. E na verdade só quero que alguém saiba. Para que possam continuar lutando se eu for embora. X ainda não se moveu. Você tem algo para me dizer? Um segredo, de certa forma eu olhei para ele nos olhos. X, estou mentindo há meses. Para todos. Sobre de onde venho. Porque sei o que sei. Não sou apenas de outro mundo, de outro universo. E tenho que explicar tudo. Não apenas para tirar isso da minha cabeça. Mas se eu morrer, quero que alguém possa contar à minha família. Não posso. Tentei fazer isso, mas nada funcionou. E se isso acontecer antes que eu possa contar ao equipe Egen, Nat e Creel, quero que eles saibam a verdade. Respirei fundo e estremecendo. Este pequeno segredo não era o pior do mundo, mas a ideia de morrer sem ninguém. Senhor, X disse suavemente. Qual é o segredo? Quando eu tinha cerca de, não sei, 15 anos. Foi um pouco antes do Natal. No Cartoon Network, um canal de desenhos animados ocidental, apareceu um programa chamado Ben 10. Foi incrível. É verdade que o personagem principal era 10, então pensei que fosse para crianças pequenas. Mas assisti mesmo assim. Tornei-me um grande fã. O garoto tinha um relógio alienígena, um que ele usou para transformar em diferentes alienígenas para lutar contra o mal. O Omnitrix, a voz de X havia perdido um pouco de sua personalidade. Foi assim que eu soube que ele estava realmente pensando, quando também parou de imitar a humanidade. Vem de um mundo fictício? Não, o mundo é real. Apenas, separado do meu. Eu tenho uma teoria sobre o meu mundo. Acho que está quase no centro do resto do multiverso. Que ele, e mundos em uma posição semelhante, têm uma ligação inconsciente para todos os outros universos. Assim, as pessoas deles podem ver o resto dos universos. Eles saem como imaginação, inspiração. E quanto mais seu cérebro estiver preparado para a criatividade, mais aberto você estará para o resto do multiverso. Eu sorri. Ou estamos literalmente criando um universo sem sentido a partir de cada pensamento aleatório em nossas cabeças. O que você está me dizendo, senhor? X perguntou. Ben 10 e o Omnitrix não são as únicas coisas que foram consideradas propriedades fictícias no meu mundo. Assim como o Homem de Ferro, a Viúva Negra, Jarvis, a Hydra. Eles estavam em todos os tipos de mídia. Mas todos começaram como propriedades de quadrinhos. Até eu. X perguntou. Não. Em todo o multiverso, até onde eu sei, você é único. Nunca ouvi falar de ninguém com sua origem em particular, o que provavelmente se deve às minhas ações. X assentiu lentamente, o primeiro indício de que ele havia assimilado tudo o que eu disse e adicionado aos seus bancos de dados, analisado e superado. Único, eu gosto disso. Mas parece solitário. Não, eu disse com um encolher de ombros.
Os humanos também são únicos em grandes e pequenos aspectos, mas ainda podemos encontrar maneiras de nos conectarmos uns com os outros. Além disso, eu sorri para ele. Os quadrinhos têm muita inteligência artificial, tanto os bons quanto os ruins. Isso é gratificante, disse X, abrindo e fechando os olhos. Senhor, não vou deixar você morrer. Você não pode impedir isso, eu disse tristemente. Eu vou, disse ele com firmeza. Abri e fechei a boca antes de suspirar. Eu não me importo que você tente. Mas se eu morrer, como nada menos que magia ou tecnologia pode salvar, deixe-me ir. Ele recuou. O que? A humanidade ser imortal é uma boa ideia, mas não quero isso para mim. A morte dá sentido às minhas ações. Se eu vivesse para sempre, eu apenas não me importo com a ideia de viver muito tempo. 100, talvez até 200 anos se fizermos alguma merda legal com remédios. Mas eu não quero a eternidade, X. Quero poder ter contexto na minha vida, se isso faz sentido. Eu não quero estar no meio da minha milionésima guerra contando vítimas e quase não sendo afetado por elas, ou olhando ao redor de uma sala cheia de pessoas e não sentindo nada, porque qual é o sentido dos relacionamentos quando você vive eternamente? Quero dizer, para os humanos, o tempo parece mais curto quanto mais velhos ficamos. Quando eu tiver 1000 anos, uma amizade de 50 anos será como um cara para quem acenei em um corredor uma vez. Não quero isso. Não quero as coisas que vêm com estar vivo não ter significado. Pensei em uma maneira de explicar meu raciocínio antes de decidir algo. Há um ditado que gosto disso. Bem, não sei de onde vem, mas encontrei nos comentários de um AMV de Gurren Lagann. Gostei daquele anime, disse X. É um dos favoritos. O comentário dizia, quando alguém morre. Quando leva um tiro. Não. Quando é esfaqueado. Não. Quando está doente. Não. Um homem realmente morre quando é esquecido. Pesquisei a citação novamente antes de vir para cá, para ter certeza de que estava certo. Essa é a única imortalidade que desejo. Tive a impressão de que X não entendia o que eu estava falando. Decidi seguir em frente, sabendo que poderia estar sozinho em meus pensamentos sobre a imortalidade. Talvez quanto mais velho eu fico, mais meus pensamentos mudam sobre isso. Mas agora era onde eu estava. Bem, preciso te contar muita coisa, X. Inclinei-me para apoiar os cotovelos nos joelhos, juntando os dedos e apoiando o queixo contra eles, fazendo a clássica postura gendo. Precisava de um par de óculos para completar o look. Primeiro, quero contar a história da minha vida, tanto quanto me lembro. Tudo bem? Claro, X ainda parecia perturbado, mas assentiu mesmo assim. Vá em frente. Kai, eu nasci em Oakland, Califórnia, no dia 2 de novembro de 19. Contei-lhe tudo o que pude, tentando resumir tudo. Primeiro, a história da minha vida por motivos sentimentais. Se eu morresse, queria que alguém se lembrasse de mim, para saber que estive aqui, que eu tinha feito algo com a minha vida. Depois falei de outras coisas. Dos quadrinhos da Marvel, pelo que me lembro deles, às vezes divagava enquanto andava por tangentes aleatórias. Eu precisava de alguém que tivesse o máximo possível de minhas memórias. Se eu morresse, qualquer informação poderia salvar vidas. Eu já tinha começado a criar arquivos, mas X agora sabia que eles não eram apenas algo que eu tinha visto em um visualizador dimensional. Esse foi o truque, porque falei do meu mundo. Eu contei a ele o máximo que pude, para que se o pior acontecesse, X pudesse começar a trabalhar para alcançá-lo. Não só para contar à minha família o que aconteceu, mas também para comprar quadrinhos, filmes, tudo e mais alguma coisa. Este universo Marvel estaria preparado para qualquer ameaça, mesmo que eu não estivesse por perto para avisá-los. Eles tinham que ser. Eu não quero morrer, mas aceito que é possível. Não significava que eu tornaria isso mais fácil. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.